Está iniciando mais um episódio do nosso Fallowcast. E hoje estamos aqui com ele. Ele é engenheiro e professor com quase 15 anos de experiência, focado em incentivar os gostos pelos estudos em crianças e adolescentes. E ele desenvolveu uma metodologia própria que já beneficiou mais de 2.000 famílias. Isso aí, Rafa. E além de atuar com alunos, Bruno também capacita educadores e busca expandir seu impacto com a visão de transformar seu centro de aprendizagem em uma referência. E ele é o Bruno Piva! Obrigado, gente. Obrigado. Primeiramente, Obrigado. Seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite, Sim. de ter vindo aqui, né, Rafa? Sim. Obrigado, Rafa. Obrigado, Bia. Obrigado, audiência, por me Sim. receberem aqui. É um prazer. Espero poder contribuir com vocês. Você é muito bem-vindo aqui. E bom, Eu queria Eu tenho que começar... ficar preocupado? por quê? Eu não sei as perguntas que vocês vão fazer pra mim. É tranquilo, é tranquilo. fica tranquilo. É tranquilo. Só que eu queria começar com... Já? Ele é engenheiro e professor. Como é que você mudou, assim, Como é que você chegou a professor? da engenharia pra Professor. educação? Porque não tem nada a ver, né, engenharia com educação. Ou se tem Eu alguma fui relação? arrastado, fui obrigado a virar Sério? professor. A vida me obrigou. Por quê? Você pode contar um pouquinho da sua história? Posso, lógico. Eu não fui um bom aluno quando eu tava na escola, gente. E o pessoal olha, né, e fala assim, tipo, nossa, engenheiro, professor, né, deve ser... Estudava pra caramba. Nota 10. O Não. nerd. Não. Eu fiquei de recuperação da 7ª série até o 3º ano Nossa. da faculdade. Da faculdade? Da faculdade? É. Não, pera, calma. 7º ano, fundamental. Era a 7ª série, que seria o 8º ano hoje, né? Né? É, 8 anos de tempo. Minha primeira recuperação foi de Matemática? matemática. Nossa. Acertei. É isso. Bom, então se vocês têm uma matemática, gente, dá pra resolver, né? Virou engenheiro. Exatamente. Ele vai contar pra gente como que resolve? Dá pra resolver, vamos lá, vou tentar, né? Bom, primeiro, gente, a gente precisa entender o que leva um aluno a ir mal. E comigo começou assim, cara, a escola não fazia sentido pra mim. Eu fazia porque as pessoas me obrigavam, né? Era uma Meu coisa. principal motivo pra estudar era minha mãe me obriga, e se, cara, eu arrumar confusão com minha mãe, o bicho pega com o meu pai, que piora bastante. Né? Não sei se alguém já passou por isso, mas né, Acho que eu sei que acontece em muitas casas também. E aí, até o 3º ano da faculdade, eu ia fazendo. Pô, eu fui fazer faculdade por quê? Meu pai falou que se eu passasse numa faculdade pública, que eu ia ganhar um super carro, né? Era tipo um presente. Eu olhei o quanto tinha que estudar para passar na faculdade pública, eu falei, não precisa, né? Precisa de um Eu gosto super carro. Eu gosto muito de carro, mas não precisa, né? Então, assim, né, graças a Deus a gente tinha muitas possibilidades ali, meu pai podia me dar um carro. E ele falou, cara, se você passar numa faculdade pública, eu te dou um carro, porque eu não vou ter que gastar esse dinheiro. Né? Eu olhei o quanto que tinha que estudar e falei, não gosto de carro assim. E era a coisa que eu mais gostava da minha vida. Assim. Porque no final, estudar pra ganhar um carro, cara, não fazia sentido. E quando não fazia sentido, eu falava, cara, tipo, se faz sentido pra mim, cara, eu faço o que tiver que fazer. Agora, se não faz sentido, o cara só ganhar um prêmio, e isso é o que a gente chama hoje, né, hoje que eu sei, que a gente chama de motivação extrínseca, que é uma motivação que vem de fora, né? Ou alguém te obrigando, é uma motivação de fora, ou alguém te dando um prêmio pra você chegar em algum lugar que pra você não faz sentido, né? Então você tá mais motivado ao prêmio do que ao objetivo final de fato, né? Sim. Quando eu estava na faculdade, me caiu a ficha de por que eu queria estudar, quais eram os meus motivos, como que aprender me fazia eu me sentir melhor, me sentir bem. E quando eu entendi isso, foi, obviamente, quando a faculdade me ajudou muito de ter várias referências, né? Então, eu sempre estudei em escola particular, então todo mundo tinha mais ou menos o mesmo nível social, então, assim, não tinha muita outra referência. Na faculdade, cara, tinha uns caras que se matavam pra estar lá, Nossa. né? E eu não tinha contato com essa realidade. Então, quando você fica muito tempo, muitos anos na mesma escola, na mesma bolha, né? Você fica com aquelas referências. E quando você sai, você expande o seu conhecimento. E quando eu tive contato com outras pessoas, eu falei, nossa, existem essas outras realidades. Tinha um moleque que vinha de Santos para São Paulo todo dia. Todo dia o cara vem pra cá e fala, pô, por que você não mora aqui? Não tenho condição de morar em São Paulo. Pô, Mas mas conseguiu quanto você passar, gasta de condição? Ele falou, morar em São Paulo é muito caro. Eu não sabia quão caro era morar em São Paulo. Então a faculdade, né? E a gente pode até entrar na discussão se vale a pena ou não fazer faculdade. Eu acho que é uma discussão super legal de ter com os adolescentes.
Mas a faculdade, ela traz essa visão de você conseguir se conectar com várias outras pessoas, com outras realidades, com outras histórias, que não tem nada a ver com a sua, muitas vezes, mas que normalmente tem o mesmo objetivo. Cara, todo mundo que faz engenharia, de alguma maneira, gosta, né, no caso meu, engenharia mecânica, gostava ali de coisas que tinham movimento, que geravam força, né? Então, no meu caso era carro, né, para alguns eram algumas máquinas, mas a maioria lá era carro. Engenharia mecânica normalmente é carro. Tá. Enfim, então, quando a ficha caiu de qual era o meu motivo, eu falei, uau, quero aprender, quero estudar. E aí, como é que faz? Eu não sabia estudar. Então eu continuei patinando ali de como que eu faço para aprender, até encontrar um grupo de pessoas que me ajudam muito, que são meus amigos até hoje. E assim, eles estudavam todo dia de tarde, eles se juntavam, eles faziam umas fichas com as fórmulas coloridas, assim. O Fábio, assim, salvou minha vida de me ajudar a decorar o que tinha. Ele falou, ó, o importante é isso aqui. E tava tudo numa página E esses só. seus amigos, eles viviam na sua, como você disse, que você saiu da sua bolha. Eles viviam na sua mesma bolha Eles ou eram eram de diferentes? fora, assim. De fora? Então, um deles, assim, completamente diferentes. Então, um era da Zona Norte, outro era da Zona Sul, o outro era de fora de São Nossa, Paulo. longe, né? Então, né, acaba se juntando. Mackenzie, que é onde eu estudei, ficava no centro de São Paulo, então era, né, era longe pra todo mundo, chegava lá igual. Enfim, e aí eu comecei a entender como que o Fábio estudava, depois como que o Renato estudava, como que o Pedro estudava, como que o Léo, como que o Papi, enfim, como as pessoas ali que estavam à minha volta estudavam, e eu fui experimentando e algumas coisas começaram a funcionar pra mim. E eu não sei se vocês sabem, mas a faculdade de engenharia, ela ocupa a sua vida. Porque se você tiver aula só de manhã, você tem que estudar de tarde. Assim. Senão, cara, você não dá conta, porque é muito difícil. E a faculdade não facilita. Por quê? Porque ela coloca aulas de tarde também. Nossa. Pra você não pegar um estágio no primeiro ano. Ah, eles são ruins e não querem que você trabalhe? Não. Eles sabem que se você pegar um estágio no primeiro ano, você não vai estudar o que você precisa, Você não vai se dedicar. você vai ficar de DP e aí você vai demorar mais para se formar. Como eu não conseguia trabalhar com estágio, com engenharia que eu queria, e depois eu fui descobrir que assim, eu não conseguia trabalhar com o que eu queria porque não existia uma fábrica de carros no Brasil. Existem as montadoras que montam os carros. Mas o que eu queria de fazer o projeto do carro mesmo, acontece muito pouco no Brasil, super raro e tal. Projeto de... Eu queria fazer o design e tudo? Design é outra coisa, aí tá. é o pessoal de design. Ah, sim. Você Entendeu? queria... Eu queria No montar começo, o você queria motor montar. que tava ali. Nossa, é. que legal. A gente tem no Brasil, sim, mas assim, são células super pequenas das empresas. Esses desenvolvimentos normalmente acontecem fora, sei lá, na Alemanha, nos Estados Unidos. E na época eu não sabia de nada disso. Eu achava que eu ia fazer engenharia mecânica e que eu ia trabalhar com carro, e que eu ia projetar os carros, que eu ia correr de carro. E o meu sonho era que eu só ia casar quando eu tivesse 6 carros na garagem. Nossa. Caramba. Exato. Quando eu casei eu não tinha carro nenhum. Eu tinha vendido meu carro para investir em educação. Mas depois eu conto essa história. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a ver como que os meninos estudavam, tentei uma coisa ou outra, começou a funcionar, comecei a ir bem. Eu tentava ganhar dinheiro na época, né? Porque assim, apesar da minha família ter possibilidade de me dar um carro, meu pai me deu o carro e falou, bichão, se vira. Agora é com você, gasolina, se você tiver que fazer aí, se você bater o carro, é com você, entendeu? Já te dei o... Já fiz minha parte. Fez mais, né? Tipo, ele nem precisava fazer isso, ele fez, era um a mais ali que ele fez. Pô, legal. Cara, e aí, como é que você paga um carro? Quanto custa um carro? Vocês já fizeram essa conta? Não. Cara, é muito caro. É caro. Todo mundo fala, eu quero ter um carro. Cara, carro é muito caro. O que é caro? Pô, seguro. Seguro é carro. Então eu não vou ter seguro. Até você bater a primeira vez. Você vai ver quanto custa as peças do carro. Nossa. Revisão do carro. Você comprou o carro novo, o pessoal fala lá, você precisa fazer a revisão na concessionária para você manter a garantia. Não faz na concessionária e dá um problema para você perder a garantia. Custa muito mais caro. Então você faz na concessionária. Só que na concessionária é mais caro. E aí, de repente, todo ano você tem lá o seguro, aí tem o IPVA, que é o imposto. Sim. Nossa. Então, assim, a Claro, pessoa te né? deu um carro, se você não trabalhar para pagar, você vai ficar endividado. E aí, o que eu fiz? Cara, eu fiz de tudo que vocês podem imaginar que é lícito, né, para tentar ganhar um dinheiro. Então, fui barman, fui garçom, trabalhei com eventos, fiz figuração para novela, gravei com Cauã Raymond, então, por sinal, exato. Não sei Uau. Não sabe quem é? Eu acho que ela não tá sabendo de Meu Deus. nome. Como é que... O que ele fez mesmo? Ele fez um monte de coisa. É, Eu ele gravei fez. Passione, né? Então faz muito tempo, gente. Depois você me mostra. Ok. Eu não sei. Eu não sei qual novela que ele fez. Ele fez Ele fez novela? Fez várias novelas. inúmeras novelas, filmes. Dá um... fala Carolina um nome. Dickman tava lá também.
O nome de personagem que ele era. Só que eu era aquela pessoa que passava no fundo, Ah, sabe? o assim? figurante? O figurante. O figurante. exato. Sério? Mas você tava lá. Eu tava lá, Tava lá. exato. Olha, além de engenheiro, educação, é figurante, trabalha na atuação. Sim. Pois é. E como que te fez chegar? Você saiu da engenharia e foi pra educação como? Eu tava procurando um jeito de ganhar dinheiro. Eu tava procurando um jeito de ganhar dinheiro. E um pessoal falou, Bruno, cara, você explica bem. Por que você não vai dar aula? Nossa. Seus amigos. Aí eu falei, não, cara, na verdade, a primeira pessoa que falou isso foi a avó de uma namorada que eu tive na escola. Assim. E ela tinha falado isso pra mim já há muito tempo atrás, eu não tinha me ligado. De repente, a minha mãe falou, filho, por que você não vai dar aula? Minha mãe é professora de inglês, né? Legal. Então, Aí eu falei, mas mãe, eu não era um bom aluno, como é que eu vou dar aula, né? Aí ela falou, filho, você não precisa ser um bom aluno para dar aula. Você só precisa saber um pouquinho a mais do que aquela pessoa que você está ajudando. E você tem que ajudar aquela pessoa a subir de nível no seu conhecimento. Pensei, tá bom, vou tentar. E nisso você já tinha concluído a faculdade? Não, tá de no terceiro ano mecânica? ainda. Ah, sim. Mas Nossa. você fez alguma Eu faculdade tava ali, especializada em educação? Eu fiz alguns cursos depois, estudei muito, li, cara, milhares, não, centenas de livros eu li, assim, de educação, entrevistei um monte de gente e principalmente, cara, eu fiz o que eu aprendi na engenharia, que é testar, isolar a variável, identificar qual que é o real problema e traçar hipóteses e executar um plano de ação. Basicamente, na engenharia, um engenheiro ele sabe resolver problema. É isso que a engenharia te treina. Cara, todo dia você treina como resolver um problema. Muitas vezes um problema completamente abstrato, difícil, que você precisa conseguir separar as coisas, tipo cálculo 1, 2, 3 e 4. Gente. É isso, é resolver problema o tempo inteiro. Ah, e aonde que eu vou usar matemática? Aonde que eu vou usar Bhaskara? Pergunta que todo mundo me faz, né? Ah, talvez você não use o Bhaskara, mas o método de raciocínio que o Bhaskara te proporciona, você vai usar em tudo. Né? Para você primeiro entender que Bhaskara só acontece em equação de segundo grau. A equação de segundo grau tem duas respostas. Isso já te dá um super insight para a sua vida, que é, cara, não existe uma resposta certa para tudo. Às vezes tem 1, 2, 3, 5, 10 respostas certas. E a gente não pode ficar preso naquilo de achar que este é o caminho e é só isso que a gente tem que fazer. Matemática é isso, matemática ensina a gente a vida, né? E eu comecei a dar aula, meu primeiro aluno foi maravilhoso. Eu cheguei lá, ele abriu a porta, olhou pra mim. Você que é o professor? Nossa, assim já? É, porque eu tinha 19, 20 anos ali, novo. ele tinha 16, ele olhou pra mim e falou, cara, você parece um brother que senta do meu lado na sala, né? Ele olhou, você que é o professor? Eu falei, não, professor nada, eu só vim te ajudar. E isso, eu já descobri que é uma técnica muito boa, que é, cara, eu não sou alguém melhor do que você, e eu não sou alguém melhor que você. Cara, este problema que você está tendo agora, eu já tive e eu sei resolver. E eu tô aqui pra te ajudar. Sim, Só teve mais experiência do que a gente. É isso. Isso não me torna melhor. Você entende? E quando você desce desse degrau, assim, porque muito problema que eu tive com os professores era um ranço que eu peguei do professor que olhava, este aluno não aprende nada. Como se o problema fosse o aluno que não aprende, não o professor que não sabe ensinar. Pra aquele aluno, né? E aí quando eu cheguei lá, o Thiago abriu a porta, olhou, você é o professor? Eu falei, não, só vim te ajudar. Sentamos na mesa, aí ele, você não entende. Nossa. Você conhece adolescente assim que... você não entende. Nossa, eu ia me sentir muito mal. Aí eu falei, o que você acha que eu não entendo? Você é engenheiro, você é bonzão nisso aí. Aí eu já tava preparado. Levei meu boletim. Tirei meu boletim da mala. Pus aqui. Nossa. Este é o meu boletim. Mas eu já tava preparado. Eu fui lá, tirei meu boletim da mala, coloquei na mesa. Ele olhou, 3,5 em matemática. Assim. Aí ele olhou pra mim assim, e aí ele começou a duvidar se eu conseguia de fato ajudar ele, né? Nossa, foi de 0 a 100. Exatamente. Não, de 100 a 0 no caso. É isso. Imagina a cara do aluno. É, Aí eu falei, cara, relaxa, eu preparei uns negócios aqui, vamos ver se a gente consegue. Aí comecei a explicar pra ele, a parte era geometria ali, que eu sabia que ele tava com dificuldade. Expliquei, pedi pra ele fazer um exercício. Aí ele fez o exercício, olhou pra mim, tá certo. Aí eu olhei, tá certo. Tá certo? Eu falei, tá certo, cara. Ele fez assim, ó. o brilho dos olhos. Cara, na hora que ele fez isso, eu me arrepiei inteiro, assim. Eu falei, cara, consegui. Tipo, porque eu tava duvidando da minha capacidade de dar aula, né? E quando ele falou, eu falei, cara, é isso. Gostei.
quero fazer isso mais vezes. Cheguei em casa e falei, mãe, como é que eu faço pra dar mais aula? Aí ela falou assim, filho, agora é difícil, né? Porque assim, aluno não cai do céu, mas você pode falar na escola que você estudou, pedir para as pessoas te indicarem, falar que você está dando aula. Aí você ia na casa dos alunos. Aí eu ia na casa dos alunos. Aí eu fiz um cartãozinho de visitas. Gente, toda grande empresa começa com um cartão de visitas. É isso. Fiz um cartãozinho de visitas que estava escrito assim, Bruno Piva, professor, atual estudante de engenharia, aula de matemática e física, ex-aluno do colégio tal, e o número de telefone. Não, né? e você foi ensinar matemática e física. É, E você falou que repetiu, né? Você ficou em recuperação nessas aulas. nessas matérias. Nossa. É isso. Em E física aí- também? Em física eu peguei uma vez, sim. Mas você já era melhor. Foi no terceiro ano. Eu acho que uns 70% dos jovens têm dificuldade de matemática, né? Eu, Ai, por exemplo, tenho. A Eu- gente pode resolver, depois a gente marca Eu era, uma eu aula. era melhor, mas aí começou a chegar em função de segundo grau, aí eu... Chega no primeiro ano do colegial, você O fala... problema nunca está aonde você está com o problema. Como assim? Problema. É sempre 2 ou 3 passos antes. O seu desafio em função do segundo grau é um sintoma de não saber fração direito, de não saber potência direito, de não saber raiz direito. Entendeu? Então, como você tem falta dessa base, começa a dar problema mais na frente. Entendeu? Então, sei lá, você quer ser biomédica, não é isso? Sim. Vou tentar trazer um exemplo com medicina que talvez não seja o melhor, assim, afinal de contas não sou médico, mas quando uma pessoa fica gripada, o problema é que ela está gripada? É o vírus. Não. O problema Ela é o vírus. pode não ter... Não é o vírus. O problema é a baixa imunidade, porque teoricamente nosso sistema imunológico consegue combater ali um vírus da gripe comum. Né? Nada. Se você já teve gripe e tal, pode ter a mutação. Se tem a mutação, né, o seu corpo tende a responder. Se você tá com a imunidade bem, cara, às vezes tem gente que espirra e despercebido. passou, entendeu? Por exemplo, no Covid, cara, alguns amigos meus, um amigo meu pegou, a esposa não pegou. Morando junto, dormindo na mesma cama, assim, aquele negócio, casados, né? Por quê? Porque quando a sua imunidade tá boa, né, você consegue ali, por N motivos, né, obviamente não é tão simples quanto isso, mas você consegue. Então, quando a gente olha ali o problema, né, e a gente começa a identificar qual que é a origem do problema, fica mais fácil da gente tratar. Você percebe? Então, função do segundo grau, quem está com problema em função do segundo grau, normalmente tem problema em potenciação, não entende a regra de potenciação de direito, não entendeu produtos notáveis direito, não sabe fazer fração, está com dificuldade na equação, naquele negócio de passa para um lado, passa para o outro, que é horrível, mas é assim que o pessoal explica. Então, assim, o seu problema normalmente está antes do que você está olhando como sintoma. Faz sentido? Faz. Então, tá bom. Então, Então- já descobri. Chegando em casa eu vou só rever as coisas, o que é... O que Querem é uma cada dica de graça? Sim. Por favor. Melhor plataforma que eu Queremos. conheço no mundo, que eu conheço, né? Mas que eu conheço, que é de graça, fantástica. A Khan Academy. A Khan eu Academy. uso na escola. Já falaram. Pois é, você pode ir lá e você começa, sugestão, vai lá pro 5º, 6º ano, né? Que não é o ano que vocês estão, e começa a fazer os exercícios só. Não fica assistindo aquele monte de vídeo. Começa fazendo o exercício. Se você fizer o exercício e acertar, show, você tá sabendo. Se você fizer o exercício e errar, vai assistir o vídeo. E aí, na hora que você vai assistir o vídeo, você só assiste o vídeo daquilo que você não sabe, você fica com muito mais confiança daquilo que você sabe, e você vai evoluindo e revendo esse conteúdo. Ah, Bruno, quanto tempo eu preciso estudar? Cara, separa 10 minutos por dia. Se você fizer isso durante 10 minutos todos os dias, no final do ano, cara, Todo você tá dia. muito melhor em matemática que você estava no começo. Sobrou mais tempo? Estuda 1 hora. Mas assim, se você fizer isso mesmo, cara, em 6 meses, você dominou matemática. Caramba. E teve um estudo uma vez que fizeram, que pegaram as crianças e fizeram um intensivo de 2 semanas com a Khan Academy, fazendo esse exercício de revisão de base. Aham. E aí, o que aconteceu? Esses alunos, quando voltaram, depois de 2 semanas, estavam muito melhores que a outra turma que estava indo mal. Nossa. É. Caraca. Então, eu quando vou a gente lá. revisa a base, fica mais fácil, né? Quer outro exemplo do Ah. mundo do esporte? Sim. Sim. Sei lá, que esporte vocês gostam de fazer? Vôlei. Vôlei. Esporte, eu costumava jogar bola com os meninos na rua. com os Futebol? meus amigos. Bom, vôlei e futebol, mesma coisa. Por que você faz academia quando você joga futebol ou vôlei? Pra ganhar massa. Pra manter E o o que corpo que é em massa? forma. É
É a base, né? É a base. Entendeu? Né? Cara, às vezes é super chato ficar fazendo agachamento. Não é legal fazer agachamento, gente. Dói. Não é legal. Não venham me convencer que é legal. Não é legal fazer agachamento. É isso. Não é legal. Tem gente que gosta, né? Mas o que é legal? É você saber que você cresceu. É você sentir que você evoluiu. evoluiu. É você saber que, cara, puta, eu vou conseguir pular mais alto no vôlei, eu vou conseguir chutar a bola mais forte porque estou fazendo esse exercício. É o significado que você traz para aquele exercício que é legal. E isso funciona na academia e funciona na matemática. O significado que você traz é o que vai fazer a diferença. Então, se você olha a matemática e fala, nossa, por que eu tô aprendendo isso? Aí eu falei isso hoje na aula. Sério? Não falei não, eu pensei. Mas é isso. Porque veio o William Borghetti aqui, ele falou que o professor tem que explicar por que a gente tá aprendendo aquilo. Sim. Pra gente se interessar. Sim. Aí eu falei, gente, onde é que eu vou usar isso? O professor deveria, fato. Não, lógico, não tô Mas o professor não tem uma bola de cristal da sua vida, tem? Não. Não, Vou te dar um outro exemplo. Vocês usam cinto de segurança no carro? só na frente. Tudo bem, vamos pegar aqui, né? Pessoal, Detran. Não pare o carro dessa menina. Enfim, vocês usam cinto de segurança, não usam? Usamos. Sim. Por quê? Porque Pra quando frear, caso- eu não é. quero sofrer um acidente ou grave. Quero me Se acontecer proteger. alguma coisa, a gente tá protegido, que o cinto trava, né? A gente fica protegido pelo cinto. Sim, você sabe quando você vai bater o carro? Não. Por isso que você usa cinto de segurança todo dia, não é? Sim. É. Você sabe onde você vai usar matemática? Não. Nem. Não. Você não sabe. É por isso que você tem que estudar. Porque o dia que você precisar e você não tiver, Eu já sei. você vai sentir falta. Se você não usa o cinto de segurança e você precisa e você não tem, cara, é nariz no banco da frente ou no vidro. A matemática é a mesma coisa, cara. Você precisa, você não sabe. Você se dá mal. Eu vou dar um exemplo, outra história pra vocês. Uma vez, eu trabalhava na Natura, né? Conhece a Natura? Sim. Pois é. E uma vez, uma máquina que tinha lá travou. Cara, travou, não estava funcionando, tinha acabado de comprar a máquina e travou. A embalagem passava ali e ela amassava. Aí os caras não estavam tentando resolver. Na época eu já dava aula, trabalhava lá em paralelo, né? E aí o pessoal me chamou pra ir lá ajudar a resolver. Eu olhei e falei, gente, isso aqui é física básica. Pressão é igual a força sobre área. O negócio amassa porque a pressão tá grande. Vamos aumentar a área de contato. A gente fez um experimento lá pra aumentar a área de contato. A embalagem passou. Nossa. É isso. Gente. Por isso que ele tem que saber. Por isso que não adianta ter o Google. Porque às vezes você não sabe, assim, se você não tem a referência, se você não entendeu e se apropriou daquele conhecimento, você não sabe nem o que procurar no Google. Você vai procurar no Google, embalagem amassando na máquina quando passa. Tipo, Não, não vai vai ter. ter dar essa o resultado resposta. que você quer. Não vai. Você entendeu? E se você quiser construir alguma coisa na sua vida, seja como biomédico, seja como engenheiro, seja como astrônomo, astrólogo, tanto faz o que você tem que fazer, você precisa estudar, cara. E você precisa ter referências. São essas referências que vão te ajudar a resolver os problemas. Entendi. Não é porque você é genial, entendeu? Ô, gente, só aquele meu professor, vai que ele assiste o podcast, né? E fala, nossa, essa daí não gosta da minha aula. Não, ele é um ótimo professor. Ele ensina Olha muito o bem. risco, olha o risco. Ele ensina muito bem. É porque o pensamento dele é muito rápido. E eu fico assim, travada. É que eles explicam do jeito que eles sabem. A maioria dos alunos não aprende do jeito que eles sabem. É isso. Aí a maioria acaba não fazendo a lição. É isso. Então, tem uma parte, sim. O professor deveria explicar de um jeito que o aluno entende. Fato. Mas, defendendo os professores agora. A Marvel não conseguiu escrever um filme que todo mundo gosta. Cara, a Marvel tem sei lá quantos redatores, tem uns orçamentos multimilionários em dólar e não conseguiu escrever um filme que todo mundo entendesse e todo mundo gostasse. Sério? Que você quer que o professor que está lá explique uma aula de um jeito que todos os alunos entendam, que falando como ele vai usar na vida dele? Cara, eu não sei como é que vai ser minha vida daqui a 10 anos. Verdade. 10 anos atrás, se alguém chegasse pra mim falando, cara, você vai estar num podcast falando com a galera, explicando como é que estuda, eu falo, eu? Nem a pau. Casado com um filho? Não, não sei. Será mesmo? Entendeu? Então a gente não tem essa bola de cristal. Colocar essa responsabilidade no professor de que ele tem que, né, explicar pra você aonde você vai usar, cara, é uma responsa muito grande. Ele deveria sim te ajudar a refletir sobre. E aí o meu convite pra vocês é, cara, você precisa pensar, aonde que eu posso usar isso hoje? Você precisa se perguntar, você precisa se provocar de onde eu posso usar isso hoje. Não colocando a responsabilidade no outro, mas trazendo pra você.
E às vezes você não vai ter resposta. Pra maioria das vezes você não vai ter resposta. Mas aquilo fica na sua cabeça. E daqui a pouco você tá andando na rua, algum negócio cai, uma máquina quebra, precisa estar amassando a embalagem, você fala, ah, era pra isso que eu Já usava. sei. Física básica. É isso. E mudando de assunto aqui rapidinho. Rapidinho, Rapidinho. Pra Nós sempre. vimos, né, Bia, que ele criou um método de como ensinar professores, pais e adolescentes, né? uhum. Como que você desenvolveu isso? Cara, muita tentativa e erro. Muita tentativa e erro, experimentando e estudando pra caramba, né? Pra não cometer os mesmos erros que outras pessoas já cometeram. Mas as coisas foram... Uma coisa levou a outra, né? Então, assim, eu vou resumir agora. Contei toda a história pra falar como que eu entrei na educação. Então, eu fui, né, arrastado na educação comecei a dar aula na faculdade pra ganhar dinheiro e nunca mais parei, né? Depois, o que aconteceu? Como é que foi essa parte do método? Eu fui ensinar para os alunos como eu aprendia. Porque eu falei, cara, eu que era burro, consegui, vocês vão conseguir também, né? E não foi assim que aconteceu. Por quê? Porque cada um aprende de um jeito. E eu descobri que o meu principal trabalho era ajudar o aluno a descobrir o próprio jeito de estudar dele. E olhando pra trás, como eu entendi que, cara, tudo começou a mudar quando caiu a minha ficha de, né, por que eu estudo, eu comecei, e isso é até recente, assim, foi 2018, mais ou menos, que eu comecei todas as minhas aulas eu começo ajudando os alunos a refletir, cara, por que você estuda? Qual que é o seu real motivo para estudar? Porque é a partir daí que a gente consegue desenvolver. Porque senão, eu vou ficar tentando, né, chutar possíveis futuros que não fazem sentido para você hoje. E eu preciso te ensinar com o que faz sentido para você hoje. Então, hoje você quer ser biomédica. Sim. Pode ser que lá na frente você mude. Assim como eu queria ser engenheiro e trabalhar com carro, e hoje, cara, adoro o que eu faço. Entendeu? Mas hoje, se eu te der exemplos, se eu soubesse o que ia ser a sua vida futura, e te desse exemplos dela, você ia olhar pra mim e falar, Tá bom. Nossa. você entendeu? Aham. Então, por isso não adianta eu te explicar onde você vai usar isso no futuro. Eu tenho que te ajudar a refletir sobre como hoje você pode usar isso. Entendi. Faz sentido? Nossa, faz. Então tá. Então, o método, como é que foi? Eu comecei a dar aula para os alunos, eles explicar como eu aprendia, não funcionou. Aí eu fui estudar mais sobre o cérebro e a mente, como que a gente aprende. Aí eu fui ler sobre neurociência, eu comecei a... Cara, como é que a gente aprende de fato? Primeiro, e aí, como engenheiro, eu vou sempre olhar o hardware ali, né? O que está por trás, né? Então, no carro, eu não olho o design primeiro, eu olho o motor, a suspensão, né? Eu olho o que está embaixo. O design é o que deixa bonito, que também ajuda a economizar energia, tem vários benefícios do design, mas assim, né? No final, assim, o carro é um todo, né? E eu comecei a tentar olhar dentro da educação o que é o todo. Bom, tem o ambiente da escola e aí, como engenheiro, separei todos os envolvidos naquele processo para identificar aonde estão os erros. Bom, tem o ambiente da escola, tem o ambiente de casa, tem o próprio aluno, tem as pessoas que lidam com o próprio aluno, quais são os problemas que cada um tem. E eu juntei, isso foi em 2018, eu juntei os professores que trabalhavam comigo, eu já tinha, na época eu tinha acho que uns 30 professores trabalhando comigo, a gente tinha 100 e poucos alunos. E aí a gente juntou os professores na sala para listar quais eram os problemas que nossos alunos tinham que faziam eles ter um baixo desempenho escolar. Cara, passamos um sábado inteiro, a gente tinha uma lousa que ocupava o teto inteiro, assim, linda a lousa, maravilhosa, assim. E era, cara, era maior que essa cortina, assim, era uma parede, assim, de lousa. E a gente listou tudo, todos, assim. Nossa. Aí terminamos a lista. A gente chegou em 32 fatores que levavam ao baixo desempenho escolar do aluno. 32 motivos diferentes. Cara, se o motivo é diferente, a solução também tem que ser diferente. E sabe o que acontece na maioria das vezes? Os pais, professores, os próprios alunos olham e falam, fulano tá indo mal, esse aí é preguiçoso. Pum. Cara, você colocou o problema como preguiça, você não vai resolver o problema. Você não foi real. Tá bom, e por que é preguiça? Tá acontecendo alguma coisa na vida dele? Por exemplo, uma vez eu atendi um aluno que a mãe dele tava com câncer. Cara, é assim, câncer terminal, puta história difícil. Como é que você quer que o moleque preste atenção na aula? Ele tá com a cabeça em outro lugar. Ele tá com a cabeça em outro lugar. Aí ele ficava na aula dormindo, sabe o que o professor pensava? Olha aí, vagabundo, ficou até tarde assistindo TV isso aí. É verdade. Porque não sabia o que tava... Por quê? Geralmente julga muito, né? Mas porque tem um problema de comunicação entre família e escola. Cara, quando você tá doente, e aí tem uma questão social, a gente tem vergonha de falar que a gente tá doente. A gente tem vergonha de falar pros outros dos nossos problemas. A escola nem tava sabendo que a mãe tava doente direito. Você consegue perceber o tamanho do problema?
E aí, quando eu avisei o professor, porque fui falar com todo mundo ali, e falei, olha, essa situação está acontecendo, o professor falou, nossa, meu Deus. E aí a gente gera empatia. Aí o professor chegava no final da aula e falou, cara, você não conseguiu prestar atenção? Quer ir na sala dos professores comigo? Eu te explico de novo? Você fez isso. Isso muda. Não fui eu. Não fui eu. Expliquei pro professor o que estava acontecendo, Sim. ele... Ah, você foi até o professor? Eu fui até o professor. Ai, que Eu tava bom, com um professor nossa. particular ali, né? Fazendo um acompanhamento. Então eu fui até a escola, falei com a escola, falei com o professor. E foi até o aluno para oferecer essa ajuda. Ele tinha que fazer isso? Fazia parte do papel dele de professor? Cara, não. O papel dele de professor é ser contratado da aula ali e acabou. Ele fez isso porque ele era uma boa pessoa. Aquilo ajudou demais. Aquilo significou tanto para aquele aluno que falou, nossa, as pessoas estão prestando atenção em mim, as pessoas querem me ajudar, que ele começou a se esforçar mais. Então, mesmo com um grave problema em casa, porque a gente sabia de qual era o problema, fica mais fácil da gente solucionar. Quando o problema é preguiça, não tem o que você fazer. Agora, quando sabe que tem um problema emocional e a gente oferece suporte, a preguiça acaba, você percebe? E desculpa te cortar. E como que funciona exatamente o seu método? Depende com quem eu estou fazendo. Então, se eu estou explicando, assim, e tem jeitos que funcionam mais rápido, jeitos que demoram um pouco mais, mas depende da intensidade que a gente faz. Quando os pais colocam em prática, a gente consegue ter resultados em menos de 6 semanas. Eu consigo fazer um aluno que não estuda, que não gosta de estudar, que dá trabalho, que reclama, que briga com a família para estudar, começar a estudar sozinho em 6 semanas. Com a família mudando o ambiente. Nossa, então tem que mudar até o ambiente? Cara, assim, trazendo consciência pro pai e pra mãe que não é preguiça, que podem ser diversos fatores, entendeu? E aí o pai e a mãe conseguindo se conectar. Porque é muito comum o pessoal falar, é adolescente, né? Eu não entendo o que as pessoas acham que adolescente é tão difícil. Gente, adolescente é parte criança, parte adulto. O problema de lidar com adolescente é que é quando a gente confunde quando é a parte criança que está agindo quando é a parte adulta. Então imagina, a parte criança eu não quero estudar, né? Isso todo mundo faz, eu não quero ir pra academia, eu não quero fazer um monte de coisa, né? Se eu ficar com esse comportamento, eu estou sendo infantil. Sim. Né? O problema é quando a gente pega essa parte criança e trata como se fosse adulto. Entendeu? E começa a tentar explicar pra ele, olha, você precisa estudar por causa de A, B, C, e aí a gente tem um raciocínio ali pra explicar pra ele. Cara, não, ele não quer estudar, ele tá fazendo birra por algum outro motivo, é uma questão emocional. E a gente tá tentando tratar com um adulto. E aí, ele não escuta, ele zoa comigo. Cara, você tá tratando uma criança como adulto, vai dar problema, né, cara? Você fala isso no seu método? Eu explico isso pros pais. Então você vai lá, quando ele tá com birra, fala, beleza, cara, você não quer estudar? Então tá bom. Então não estuda. Nossa. É isso. E aí, essa carinha mesmo que acontece. Agora, nossa, como assim? Não quer estudar? Fala fazer Ué. isso. Mas, assim, eu não tô engajando com você. Eu não vou entrar nessa sua infantilidade de, né, não quero estudar. Não, cara, então não estuda. Quem vai estudar mais é você. E eu tô tranquilo, eu não tô brigando com você, percebe? Não muda. É isso. Então, eu explico pros pais como lidar com crianças e adolescentes, como você melhora a sua conexão para que eles confiem mais em você e para que você não tenha que ir pro autoritarismo. Por quê? No autoritarismo, né, se você falar, estuda porque eu estou mandando, cara, eu até posso fazer, mas o que eu vou aprender de fato é muito pouco. E assim, eu ensino isso porque eu não podia fazer isso com os meus alunos. Tem que Então, partir eu só posso ensinar para os pais aquilo que eu sei fazer. Né? Senão, é melhor procurar no Google, entendeu? Então, eu ensino para os pais o que eu sei fazer que funciona com os meus alunos. É fácil? Cara, às vezes não é. Às vezes é muita carga emocional para um pai, você é mãe. Às vezes é muito difícil você conseguir separar essas coisas. Sim. Né? E você acha que os pais conseguem lidar comprando o seu método? Os pais, eles lidam bem com isso ou os professores conseguem lidar melhor? Porque você vende também para professor. Aí é diferente, né? Então, é que o pai tem um envolvimento... Por que o pai tem um envolvimento tão forte? Normalmente, eles se dedicam mais. Ele E quer ver o filho melhor. porque eles têm um movimento tão forte, eles conseguem ter resultados muito mais rápidos. Para o professor, eu preciso ensinar o professor a criar essa conexão com o aluno, que é individual. E aí você fala, mas eu tenho 50 na sala. Essa é normalmente a objeção do professor. Como é que eu vou fazer isso? Eu falei, cara, você não precisa fazer essa conexão com todo mundo.
você precisa fazer com aquele aluno que está dando problema, e normalmente é um que está dando problema, que acaba influenciando os outros. É tipo academia, assim. Não sei se vocês já foram nessas aulas que tem, tá, todo mundo na esteira e um professor falando o que você tem que fazer. Eu nunca fui. Não, também não. Cara, se um dia vocês forem, vocês vão ver. Se a pessoa do seu lado estiver correndo pouco, você vai correr pouco. Você vai falar, tô indo melhor que elas. Você se compara o tempo inteiro, né? E aí, se você tá na sala de aula e você vê um moleque que não tá estudando e você tá estudando, você acha que tá indo, tô indo bem, o João ali não tá fazendo nada, eu sou muito melhor. A gente tende a se comparar. Então, o professor, ele tem que tratar quem? O João. Porque quando ele resolve o João, cara, ele já ajudou 4 ou 5 alunos. E, gente, João é só um nome fictício, Joões. Eu não sei pro lado de Joões. Joãos. Desculpa, gente. Olha que gafe. Eu sou professor de matemática e física, como vocês podem perceber. Ele é de exatas. Exato. Isso não existe, mas enfim. Não existe comprovação científica de que o nosso cérebro, de que alguém é de exatas ou de humanas. Ai, que Não? bom, então. Sério? Porque eu sempre tô no meio termo, se existisse. Não existe, gente. A gente separa para ficar mais fácil. E o problema é quando a gente se enquadra. Pra encobrir o nosso problema. Ai, não é, eu sou de, por exemplo, não sou, mas, por exemplo, eu sou de exatas, não vou ligar pra essa matéria de humanas, não. Aí, acontece bota isso a em culpa sala de na... aula. É isso. Você arruma uma desculpa. Então você arruma uma desculpa, você não achou a origem do problema. Então, o seu método ensina os pais... Como fazer o filho gostar de estudar. Sim. Com os professores, eu ensino os professores como criar conexão com o aluno, como ter empatia, como desenvolver lógica e como ter criatividade para conseguir envolver eles de um jeito melhor e muitas vezes sem ter que explicar para ele onde ele vai usar no futuro. Ajudando o aluno a refletir aonde ele vai usar hoje. Ah, entendi. Entendeu? E começando principalmente por ajudar eles a identificar o porquê. Por exemplo, eu faço um acompanhamento que a gente chama de jornada inspiradora, que é para inspirar os alunos e porque a gente faz muito exercício de respiração também. Então, a gente inspira bastante. E aí, quando eu faço com eles, e a gente começa a partir de 11 anos esse projeto lá. Primeira aula, a gente ajuda eles a identificarem qual que é o seu estilo de aprendizado. Por quê? Porque a gente tem visual, auditivo, leitura escrita e sinestésico. Né? Esses são os 4 padrões ali. Muitas vezes a gente começa a estudar pelo estilo de aprendizado, que é o mais difícil pra gente. E aí isso faz a gente ficar mais cansado e desistir com mais facilidade. Mas é mais difícil pra cada pessoa, pra cada tipo. Isso. Então imagina o seguinte, o seu estilo de aprendizado predominante é leitura e escrita. Por exemplo. A gente tem que fazer um teste pra ver. Né? Então, seu estilo predominante é esse. E aí, quando você vai estudar, o que você faz? Você começa a ver vídeos no YouTube. Porque todo mundo estuda hoje vendo os vídeos no YouTube. Por exemplo, quando eu quero aprender alguma coisa, um cálculo que o professor passou, eu vou pro YouTube. Porque tem um professor no YouTube que ele te ensina aquele cálculo. E pra mim eu acho mais fácil. E no YouTube, o aprendizado é visual? Visual. Depende. Auditivo. Eu fico olhando ele montando o cálculo. Muitas vezes é muito mais auditivo e de leitura escrita, porque você está vendo o cara escrever. Só é visual quando a pessoa usa recurso de cores, ou de desenhar gráficos, ou de fazer esquemas. É isso, a gente confunde muito. Mas eu aprendo assim. Pode com ser? Gráficos? Não, com o professor. Tá. Mas pode ser, porque pode ser esse o seu estilo principal. E aí, só para esclarecer, todo mundo tem todos. A gente tem os 4 e o grande desafio é a gente conseguir desenvolver os 4. Por quê? Quando a gente vai olhar os caras que ganham campeonatos de memória, por exemplo, né, eles juntam os 4 estilos para conseguir criar uma memória muito forte. Então, os caras que lembram, sei lá quantas casas decimais do pi, assim, tipo, milhares. Ele usa todos os estilos possíveis para conseguir linkar tudo aquilo. Nossa. Então, aí, o primeiro passo é identificar o seu estilo de aprendizado. Por quê? Para você parar de perder tempo. Eu não quero... que legal, eu quero fazer um teste agora de qual Compra é o o curso meu. dele. Eu vou comprar. Vamos lá, vocês têm que ir até o Campo Belo, gente. Longe pra caramba sim. daqui. A gente faz lá. Mas aí, Mas então... não dá pra fazer chamada de online? vídeo, online? Dá pra fazer online. Então eu faço então, online. dá pra Eu fazer vou fazer online. Aí a gente identificou isso. Primeiro passo. Segundo passo, te ajudar a identificar quais são os seus motivos para estudar. Por quê? Porque quando você entende isso, eu não preciso pegar no seu pé. Eu vejo que você está cansado,
Ao invés de falar, vai, vamos, só mais um, que é o que normalmente os professores falam, eu falo, cara, isso aí vai te ajudar a ser biomédico? Esse seu comportamento que você tá tendo agora vai te ajudar a ser biomédico? Não. Eu só faço uma pergunta pra você refletir, com base nas coisas que você me falou que é importante pra você. Aí a maioria dos alunos olha pra mim e fala, não, não vai. E eles tiram força de dentro Me fala. Isso pra e estudar. fazem. Entendeu? E aí eu não preciso ficar pegando o pé. Nossa, quando eu estiver no meio da aula, eu vou fazer isso. Ó, ele tá dando uma prévia do curso dele, hein, gente? Valorizem. Sim. Tô entregando o meu melhor aqui, gente. E aí, depois... Ah, bom, e se você está gostando deste conteúdo, clica no gostei, se você estiver no YouTube, tá no YouTube, né? Isso. Isso. Então clica no gostei, compartilha já com o amigo, com a família, com todo mundo. E se esse vídeo aqui chegar a... Quantos compartilhamentos? Vai, chuta. 100, número bom. 100 compartilhamentos. A gente vai disponibilizar uma aula especial que vai ficar na descrição aqui. Ó! Brincadeira, gente, não dá pra gente saber quantos compartilhamentos tem no YouTube, Ah, né? tá. Eu achei que ele Não falou... dá pra saber? No YouTube, eu não sei fazer. Ah, por isso que ele falou aí. Aquelas Tá brincadeiras. vendo? Mas eu vou mandar o link pro pessoal aqui, fica tranquilo. Ah, então então tá compartilha já, porque eu já tô fazendo a minha parte confiando em compartilhem, você. compartilhem. Tô confiando em Não você. dá pra ver os compartilhamentos. Eu não sei, no Instagram dá, né? Ah, dá sim, dá sim. Dá sim. Dá sim? Dá. Olha Dá. aí, o pessoal Dá, precisa me ensinar ó. no YouTube. Ó, por favor, Então hein, pronto, gente, chegar a 100 compartilhem. compartilhamentos. Aí eu libero o link. Isso aí, gente, Isso aí. por favor. E Todo a mundo gente quer vai aprender a primeiro estudar. acessar, né, Bia? É, exato. Link especial. Vamos mandar pra Eu sala vou. inteira. Vou mandar pra pros escola inteira. pros professores, pra todo mundo lá. Então, a gente ajudou eles a identificarem qual que é o jeito principal. A gente ajudou a identificar o porquê. E a partir disso eu consigo, com o seu porquê, te ajudar a desenvolver as suas outras habilidades. E eu te ensino como que você toma nota em sala de aula, porque a maioria das vezes a gente não sabe tomar nota em sala de aula. A gente assiste de uma maneira super passiva e isso é só perder tempo. Entendi. A gente te ensina como que você estuda em casa, que são coisas diferentes. E a gente te ensina como fazer prova, que são coisas diferentes. Vou dar um exemplo pra vocês. Uma vez eu conheci um menino que era campeão paulista de motocross. Isso. A gente tinha 17 anos, ele era campeão paulista. Óbvio, Nossa. ele não tinha carta de motorista, né? Mas em campeonatos isso é permitido, né? Isso é normal. Aí ele foi tirar a carta de motorista, foi tirar a carta de moto. Ele passou na carta de moto? Não passou. Por quê? Não sei. Porque ele pôs o pé pra fora. Nossa. Para você fazer a curva no motocross, você põe o pé para fora para equilibrar o centro de gravidade da moto. Nossa. Só que, na legislação brasileira, colocar o pé para fora da moto é contra a lei, você está cometendo uma infração, e se você faz isso na prova, você é desclassificado. Caramba. Ele sabia dirigir moto? Não. Sabia. Sabia. Não, É, eu sabia. sabia daquele jeito. Mas ele não sabia fazer aquela prova. Então, a gente te ajuda a identificar qual que é a prova, como que você faz cada uma das provas. Ah, Nossa. entendi. Então, eu vou com um quadro chamado Falou Tudo. Que eu vou fazer algumas perguntinhas baseadas nisso, Tá bom? tá bom? E aí você explica pra gente. Vamos, Bia, Isso Isso aí, pro quadro? tentar. bora. Bora. Você quer começar ou eu começo? Posso começar? Pode começar. Tá. Ixi, ela tá ansiosa. Posso? Pode. É ele, né, que tem Eu- que falar. Eu vou falar como se fosse eu. Tá. Eu não gosto de estudar, e aí? Sinto muito. Como é Vou que eu... perguntar, primeiro, por que você não gosta de estudar? Porque as aulas são chatas, eu não tenho aula prática. Uhum. Eu só tenho que ficar escrevendo. E eles nem escrevem mais na lousa, eles colocam na televisão e mandam Não, você isso é escrever. real? É real. Ontem o professor fez isso. Cara, é isso, é chato mesmo. Você concorda comigo? Isso tá errado. Isso é chato pra caramba. E um professor também, ele pegou, deu uma folhinha pra gente e falou assim, ó, não precisa copiar tudo, é só colocar, tipo, o número 1 a resposta. E saiu da sala e ficou lá fora esperando. Você acha que alguém fez? Não, a gente ficou fofocando. Ah, sim. Isso é chato mesmo. E como que você me ajudaria a gostar de estudar? Primeiro, concordando com você que isso é extremamente chato. Esse é o primeiro Já passo. gostei de você, porque você concordou comigo. Não adianta, mas se eu discordar, cara, primeiro, tá errado, é chato mesmo, É entendeu? Segundo, se eu discordar, é o que você tá sentindo. E se eu discordo de você, eu tô discordando do seu sentimento, então eu tô invalidando o que você tá pensando. E é a partir daí que quebra a desconexão. É isso que os pais normalmente fazem, é isso que os professores fazem, porque eles se afastam da criança, do adolescente ali. É, já cansei de ver inúmeros professores falando, nossa, E mas... sabe por que eles fazem isso? Não. Porque eles estão muito preocupados com o futuro. E eles não conseguem perceber o presente. Com o futuro nosso? É. Sabe o que acontece na cabeça de um pai quando você fala isso?
Não. Nossa. Ou de uma mãe. Ou de um adulto, né? Assim, puxa, não gosta de estudar hoje, como é? Se não estudar hoje, cara, não vai passar na faculdade. Se não passar na faculdade, não vai ter um bom emprego. Se não tiver um bom emprego, cara, não vai conseguir ganhar dinheiro. Se não conseguir ganhar dinheiro, cara, como é que vai sustentar uma família? Gera um monte de pergunta, assim, né? Não, e assim, isso acontece assim, né? Não, e aí não vai conseguir. Cara, não vai ser ninguém na vida. Eu não posso deixar isso acontecer. E aí ativa o alerta. E o que acontece quando ativa o alerta? Você vai pra briga. Você não vai pra resolução, pro acolhimento, pra olhar e falar, cara, pô, é chato mesmo. Né? E alguns fazem um outro caminho que é, quando eu tinha a sua idade. Eu era Cara, não Capaz. importa. Quando você tinha a idade do seu filho e da sua filha, né, você tinha um primo, uma prima, um amigo, alguém que também não gostava de estudar. Não é uma questão de idade, cara. Não dá pra você comparar. Não. Então, se eu tentar comparar, eu perdi. Então, eu começo te ajudando a gostar de estudar assim, falando, cara, é chato mesmo. Mas tudo que a gente não entende é chato. Tudo que a gente não sabe como faz é chato, né? Eu posso te mostrar um caminho pra ficar menos chato. Você quer? Porque eu não quero que seja legal. Eu quero primeiro que seja menos chato. Eu quero que seja suportável. E quando a gente chegar em insuportável, aí eu vou te convidar pra... Cara, vamos pra tentar fazer ser legal? Se eu fizer meu trabalho direito, a gente conseguir chegar em insuportável, quando eu fizer esse convite, você vai acertar meu convite pra ir pro próximo nível. Entendeu? Entendi. E o lance é ter essa paciência de ser um passo de cada vez. Só que assim, um passo de cada vez, a gente consegue executar em 6 semanas. Como? Consegue explicar melhor? Cara, primeira semana, conexão. Primeira semana, eu não... quando eu tô falando de estilo de aprendizado, eu tô falando até de escola e tal. Mas quando eu tô falando do seu porquê, eu não tô falando de escola. Eu tô falando de você, do que é importante pra você. Eu não vou te convencer. Você percebe que eu não vou te convencer? Você tá se convencendo. É mesmo. Eu te faço perguntas pra você pensar. E aí Porque na você maioria das conversa. vezes você não pensou nisso. Porque sempre tinha alguém mandando. Quando alguém manda, você não pensa. Ou você obedece ou você questiona. Não é isso? Uhum. Verdade. É. Então eu faço perguntas pra você pensar. Conforme você vai pensando, cara, uma hora você acha a resposta. E se um professor quiser fazer isso no meio da sala de aula com algum aluno, ele pode? É indicado? Cara, no meio da sala de aula é ruim, porque normalmente você vai expor o aluno. Né? É verdade. Então eu consigo sim, quando um grupo de alunos está interessado em fazer um processo diferente, para este grupo eu consigo fazer diferente. Mas eu chegar numa aula e tentar fazer com todo mundo, cara, é o segredo para perder metade da turma, entendeu? Porque no final é isso que a gente faz na escola, né? A gente tem um conteúdo programático que a gente precisa entregar, a gente não perguntou para os alunos se eles querem, a gente não envolveu eles de algum jeito. É difícil, entendeu? E aí, não é um problema da escola. Eu atendo crianças e adolescentes de mais de 40 escolas de São Paulo. Sim. Né? Caramba, bastante. Pega a lista das top do Enem, aprovação, não sei o quê. Das 10 que tem lá, eu atendo de pelo menos 5, certeza, assim. E crianças de Nossa. quantos anos você começa a dar aula? Já atendi também alguns casos de escola pública também. Cara, o problema é A maioria de muito escola parecido. particular? A maioria de escola particular. Ah, sim. sim. Porque a gente cobra, né? Porque esse serviço não é barato, né? Porque deu um trabalhão pra fazer, né? É, tem que valer a pena. Mas a gente põe muito conteúdo na internet pra conseguir ajudar quem tá a fim de fazer. Mas de vez em quando a gente dá bolsa. E Ai, que legal. Ai, que legal. sim, né? Porque Como que funciona? no começo foi assim, eu queria testar, falei, cara, será que eu consigo? Será que o desafio é diferente? De fato, cara, tem as suas diferenças, não dá pra negar, cara. Educação, assim, né? Pelo menos os casos que chegaram pra mim, muito defasado. Né? Peguei um aluno no terceiro ano do ensino médio que não sabia tabuada, né? Não sabia fazer conta, ele achava que era psicografar, assim, 3 vezes 3, 18. Ele achava que era chutar, ele não entendia o raciocínio por trás da tabuada. No terceiro ano, detalhe, ele tinha notas ótimas. Caramba. Então, assim, impressionante. Mas o problema da desmotivação, da falta de método, era muito parecido. Então, assim, transcende a classe social. Eu não sei na escola particular, porque eu nunca frequentei e nunca tive amigos próximos em escola particular. Mas em escola pública, eu vou dizer que é muito comum você ver um aluno do segundo, do ensino médio, né, Bia? Do terceiro não saber nada. É muito comum. Sim. É, como mesmo, É infelizmente. muito comum. Mas aí vai, se é a escola,
Ou se é o aluno. Ou se é o aluno. Não sei se estou certa falando Eu assim. não sei. São os dois. Bom, primeiro, gente, aí a gente entra numa questão social super difícil que eu preferia chamar minha irmã aqui, que é socióloga, para falar sobre isso, né? Mas a gente tem sempre uma parcela de responsabilidade dos dois, né? Óbvio, cara, assim, pelas experiências que eu tive, né, as escolas que eu atendi aqui, públicas, não davam a infraestrutura necessária. Eu fui viajar em 2022 para conhecer projetos educacionais ao longo do Brasil. Então, eu conheci algumas ONGs, conheci algumas escolas públicas, eu fui para Sobral, no Ceará, porque todo mundo fala que Sobral tem a melhor educação pública do Brasil. Não sabia dessa. Pois é, enfim, eu achei que era aquelas coisas de internet, eu falei, vou pagar pra ver, quero ver se é isso mesmo, e eu fui lá. E cara, é incrível o que os caras fazem lá. Tem escola particular caríssima aqui em São Paulo que não faz o que eles fazem lá. Assim, foi impressionante. Uma vez eu tava na sala do professor, do diretor da escola, que ele tava me recebendo, do nada entram 13, 14 moleques assim, e eu, tipo, o que tá acontecendo? Eles olhando tudo assim, eu falei, o que tá acontecendo? Era um caça ao tesouro, tinha uma pista embaixo da mesa do diretor. E era um enigma matemático. Nossa. Exato. Né? E nessa você já vê que tinha um clima diferente lá. Isso Tinha uma dedicação No maior. meio da aula. Isso, Não, isso na reunião com a diretora, e eles estavam no meio da aula. Ah, que legal. Então eles interagiam, né? Eles interagiam, tinha um movimento, tinha um pensamento para fazer a atividade ser interessante, para trazer uma ludicidade naquilo. Eu acho que Entendeu? falta muito hoje em dia nas escolas isso. Falta. Mas sabe por quê? Prática. Porque é muito difícil achar um professor que está engajado a fazer isso. E depois, é muito difícil juntar 3 ou 4 professores que estão engajados. Porque é muito comum ter um professor super engajado no meio de 10 que não estão, e esse cara vai cansando. Nossa. Então, assim, Sozinho é difícil. é, cara, quase impossível. Aproveitando o assunto que você falou que geralmente os alunos nessa escola aí, eles estavam na prática, fazendo as coisas na prática, e pro aluno que prefere decorar? Tipo, vamos supor que ele fala assim, eu prefiro decorar, e aí? O que você aconselharia pra ele? Para com isso agora. Decorar não vai te levar a nada, você vai virar um robô. O chat GPT tá aí para te substituir. É porque Você geralmente, precisa aprender a pensar, cara. geralmente na cabeça do aluno, eu vou decorar aquilo pra prova e já era. Depois não vai ter prova mesmo, É isso. E aí, por isso que eu começo com o porquê. porque eu preciso, porque eles pensam assim, eu sou Não, aluna e eu aonde vou você falar. quer chegar, né? Eu geralmente prefiro decorar pra fazer aquilo. Mas aonde você quer chegar? Então, aí que tá também, né? Eu só decoro e faço lá e pra mim tá ótimo. Não, e tá tudo bem, gente. Tem um monte de coisa. Eu mesmo passei por isso várias vezes. Né? Mas decorando, a gente não aprende nada. Só que decorando você não aprende nada. E aí, quando por é isso que eu uma pergunto, palestra? aonde você quer chegar? O que você quer fazer da sua vida? Onde eu quero chegar, decorar não vai adiantar muito. Eu tenho que gostar de fazer aquilo e tenho que gostar de fazer aquilo, porque se eu gostar de fazer aquilo, eu vou me interessar e eu vou entender o que eu tô fazendo. É isso. Ontem eu tava atendendo uns meninos, e aí eu tava explicando pra eles uma parte da memória, que na memória, assim, como é que a gente faz pra memorizar alguma coisa? Tem 2 principais jeitos. Como? Ou você repete, que é o que as pessoas chamam de decorar, mas não é isso, tá? Ou você adiciona emoção no meio do caminho. Como que faz isso? Como é que faz isso? Por exemplo, tudo que você vê é uma informação. O seu cérebro entra por aqui, o seu cérebro processa isso de algum jeito e ele vai definir, vou guardar isso aqui ou não. Os 2 gatilhos principais para ele guardar isso são, cara, vi isso mais de uma vez, preciso guardar, vi isso me despertou alguma emoção, preciso guardar. Em resumo, bem resumido, é isso. Se vocês olharem aquele filme Divertidamente, é mais ou menos isso que eles mostram no Divertidamente. Desculpa. Se vocês olharem Divertidamente, é mais ou menos isso que eles mostram. E aí, o que você pode fazer com isso? Perceber como funciona na sua cabeça. Por exemplo, qual é a cor do meu tênis? Eu sei. Por que você não sabe? Você viu o meu tênis, não viu? Eu Viu? vi. A gente Mas tava ali eu atrás. não- Você- Eu vi, mas eu não cheguei a decorar na minha mente. Não cheguei a... Por quê? Porque eu acho que o fato de te conhecer era muito mais importante do que o fato de saber a cor do seu tênis. Porque
porque a sua atenção não estava no meu tênis. Porque a gente não veio aqui falar de moda. Porque você não olhou meu tênis e falou, nossa, que legal, E por que que diferente. eu sei, então? Cara, ou porque a cor é uma cor que você gosta, ou porque é um modelo que você achou da hora, ou porque isso te chamou a Ou atenção. porque quando eu te vi, bate o olho, assim, porque quando a gente Sei olha lá, pra uma pessoa, você, a gente você tinha uma olha... expectativa de que eu ia estar aqui de sapato e de repente eu tô de tênis e isso, tipo, Não, eu não... te chamou a atenção. Nossa, Eu não sei por que que ficou. eu também não sei. É isso. Mas esse é o caminho. Você começar a prestar atenção no que fica. Para você começar a entender o que te chama a atenção. E a partir disso você começa a adicionar esses gatilhos nas coisas que você ainda não consegue lembrar. Então, por exemplo, né, eu tenho um aluno que gosta muito de comida. Eu, inclusive, cara, esse é o meu e-mail de segunda-feira. Quando vai no ar isso aqui? A gente vê depois que a produção... quando Não, vai pôr. depois, vai depois. Segunda-feira, vou mandar um e-mail pra galera contando essa história. E basicamente é o seguinte, um aluno meu gosta muito de comida. E ele não consegue decorar o horário dele de aulas. O que ele faz? O que ele faz? A gente fez o seguinte, cara, vamos lá, o que você pensou? Deve ser mais legal que eu vou falar. Pera, eu meio que dei uma base assim. Eu acho que. Será que a sua pergunta não cabe em cima disso? Não, Não, eu já calma, fiz. calma, não corta. Você já fez sua pergunta? Ah, então sou eu. Pra mim, você não tinha feito sua... Ela fez a pergunta dela, eu nem percebi. Tá tudo bem, gente. A gente tá com tempo. Tá com tempo, produção? Tá. Então pronto. Então, Deixa eu pensar. Eu mas acho qual que... foi o insight aí? O que você... Não, acho que é meio. Tá Eu acho tudo que bem. o seu é mais interessante. Vamos ver. A cada hora, cada matéria tem uma comida. É isso. Ah, É você... isso. Ah, É isso. E aí, por exemplo, ciências, a gente falou camarão. Começava com C, né? Matemática, Genial. macarrão. E a partir dali, a gente fez uma lista de comidas que eram associadas, cada comida era associada a cada matéria. Posso entrar? Uma... Calma que eu vou terminar. Tá, Essa aula porque aqui é tem maravilhosa. Tem uma pergunta aqui que faz sentido. Ah, então faz a pergunta. Como criar uma rotina de estudos que funcione para todos os dias? Tá. Entra, né? Entra nisso. Então, bom, primeiro passo da rotina de estudos, e primeiro passo de tudo que vocês vão fazer, gente, eu acho, é você saber onde você está e onde você quer chegar. A maioria das pessoas que me perguntam sobre rotina de estudos não faz ideia de onde está. Tá buscando a rotina ideal, a rotina perfeita, né, que quer otimizar o tempo. Cara, mas aonde você está? Eu sempre quis saber por onde que eu começo. Começa entendendo o que você tem Qual todos os rotina? dias. Você sabe de cor seu horário? Oi? Que aula que você teve hoje? Hoje eu ainda não fui pra escola, eu estudo de noite. Ah, tá. Que aula você teve ontem? A última eu sei que foi de redação. Olha aí. Você consegue perceber que tem que demora pra essa informação vir? Na verdade, eu lembro. Ah, agora vem. Ó. Tem uma, duas, três. As 3 primeiras aulas foi de química. Uhum. Nossa, seguida? Aham. Até o intervalo. Isso não ajuda. Depois veio de... Não era tecnologia, era... Ai, não vou lembrar agora. Informática. Não. Só sei que a última era redação. Era... Ai, é uma matéria que entra como itinerário, sabe? Não Uhum. é matérias da escola mesmo, é itinerário. Agora eu não vou lembrar. Uhum. Mas eu só sei que as 3 foi as primeiras de química. A quarta eu não lembro. E a última foi de redação. E hoje, o que você tem? Hoje, física. Não lembro o resto. Você consegue perceber como... Cara, você nem sabe aonde você tá direito? Verdade. É isso. Então, assim, fica muito difícil a gente traçar uma rotina de estudos, sendo que você não tá prestando atenção no seu dia a dia. Mas sabe o que acontece na minha escola? Vou dar um exemplo. Eles mudam a grade. Igual, o professor que dá física, ele dá mais 2 matérias, que entra Uhum. como itinerário. Ele simplesmente, a escola simplesmente mudou de segunda, terça, quinta, física. Aí na sexta era pra ser física. Eles inverteram Mudaram as o horário. matérias e a gente não entendeu nada. A gente falou, ué, mas hoje não é física? Ele não mudou, não sei. E como que... É muito aí, ruim isso tá, quando muda aí do como nada. que eu vou gravar isso? Se eles mudam e não avisam. Bom, se você não tem uma informação, não tem como Não você tem gravar. como. Né? Esse é o princípio básico, você precisa ter a informação. Agora, se você tem a informação, por mais chato que seja eles ficarem mudando, cara, isso não está no seu controle. E aí você precisa aprender a se adaptar a essa situação que você tem. Que é, beleza, mudou, cara, vou ter que mudar a minha lista de comidas aqui.
né? Então, como é que você faz uma rotina? Você, primeiro, descobre onde você está. No caso desse meu aluno, a gente associou uma coisa que ele gostava, que era comida, a cada uma das matérias. Mas aí, só associar comida é o suficiente? Só associar o que eu gosto é o suficiente? Não. Você precisa colocar uma ação nisso. Então, de repente, o senhor Camarão estava fazendo um macarrão porque ele ia receber, e aí a gente monta uma história. Aí você fala, mas Bruno, isso não faz o menor sentido, não é? E é exatamente isso que a gente quer. Coisas que não fazem sentido são mais fáceis de lembrar. Verdade. Elas chamam a atenção. E aí, quando você começa a fazer uma história, fica divertido. E aí você dá risada, e aí você cria uns negócios absurdos, e aí você faz isso junto, e aí fica divertido. E você se espanta de ter conseguido fazer aquilo. Aí no final do dia você pergunta, cara, o que você tem terça-feira? E aí o cara... A história vem na cabeça e ele vai falando na ordem. Pá, Imagina certinho. ele fala camarão, tenho aula de camarão, tenho aula de macarrão. Cara, às vezes acontece. Às vezes fica tipo macarrão, matemática, sabe? Macarrão. Mas você tem um gatilho pra chegar lá. Você tem um caminho que antes era só um vazio, tipo, uma busca de onde tá, o que eu fiz, meu Deus, eu não consigo lembrar, sabe? E agora você tem um caminho. Então, quando a gente tá fazendo essa parte de memorização, a gente tem a repetição e a gente tem a emoção. Eu posso ficar repetindo um monte de vezes, ou eu posso fazer uma história divertida, engraçada, absurda, que vai me ajudar a lembrar aquilo ali. Eu posso adicionar cores, se eu estou fazendo um formulário para lembrar matemática. Eu posso desenhar um elefante no meio do negócio, porque, cara, sei lá, a fórmula é Euler e tem E, elefante, e você põe lá, entendeu? Você pode substituir as letras que estão na fórmula por palavras, por objetos. E você faz ali um desenho. Nossa, Bruno, dá muito trabalho isso. Cara, dá. Mas dá muito mais trabalho ficar repetindo tudo, porque você não vai lembrar, provavelmente. E assim, você está fazendo o quê? Forçando o seu cérebro. Porque você fica ali tentando. E esse método se adapta é bom só para, por exemplo, para grade escolar? Ou pode ser também para estudar? Como assim? Por Não é a mesma exemplo, coisa? esse método de, por exemplo, eu usar algo que eu gosto, vamos supor, comida. Aí eu quero estudar e quero lembrar. Eu posso usar também? Ou é só para eu saber as matérias? Eu vou fazer uma outra pergunta para você. Ixi. Né? O que te impede de experimentar, ver se funciona ou não? Qual que é o seu medo? A Meu gente tem medo? muito medo de errar. É. E é isso, você está querendo fazer certo. E eu não quero que você faça certo. Eu quero que você experimente, porque não tem... O meu certo é diferente do seu. Então, se eu te falar o caminho que é desse jeito que você tem que fazer, se eu falar pra todo mundo, vamos decorar através de comida. A Cara, maioria não. sei lá, tem gente que nunca viu um camarão na vida. Você entendeu? Vai fazer sentido aquela lista pra ele? Não. Não vai. Então, assim, eu posso te dar um exemplo, você adapta pra sua realidade, pras coisas que você mais gosta, e aí começa a fazer sentido. Entendi. Entendeu? Entendi. Mano, eu acho que eu já usei esse método em alguma... Ai, já usei. Eu acho que eu já usei. Aonde? Eu só não tô lembrando. Ou foi em ciência ou foi em matemática. Que eu já, por exemplo... Ai, deixa eu tentar pegar uma palavra. Tava pensando. Ai, é porque não tá me vindo... Não está me vindo na cabeça agora. Mas eu lembro Respira. que eu via... Respira. Muitas vezes a gente só precisa parar e respirar e esperar, porque a resposta vem. É igual quando a gente fica ansioso pra falar logo, a gente fala, tá na ponta da língua, a gente não consegue falar. Isso. E aí a melhor coisa é você mudar de assunto, porque aí você Aí vem. relaxa e vem. Verdade. É Mas vem do nada, aí depois já não faz nem sentido, mas você É lembrou isso. que ia falar. É isso que você quer falar. Eu não Exatamente. lembrei da palavra, mas eu lembrei que tinha, por exemplo, a palavra começava com... Acho que era inglês. Aí a palavra começava com I, e aí eu meio que, com esse I, eu tentava traduzir pra alguma forma que parecesse com a língua... Não foi inglês, gente. Depois você lembra. Tá, você Depois tudo eu bem. lembro. Eu vou mas dar um foi- outro exemplo foi- para vocês, Foi, que pode ajudar muito, assim. Sei lá, aprender português mesmo. Escrever direito, caligrafia, ortografia. foi português. Um dos meus maiores desafios na vida é o português. Eu escolhi engenharia, gente, porque eu olhei a grade horária,
não tem nenhuma matéria que tem que escrever aqui. Não tinha escrito redação em nenhuma das matérias ali. Você é assim também? Eu quero fazer radiologia e eu fico vendo se as matérias que eu estudo hoje tem na radiologia. Eu fico analisando, será que tem? Porque eu sou ruim nessa. E eu fico tentando analisar. Aí sabe o que aconteceu com o português? Eu fui fazer engenharia, né? Porque não tinha que escrever. Um belo dia, naquele caso lá da embalagem que amassou, Sim. eu tive que escrever um relatório falando como eu consertei a máquina. Escrevi o relatório bonitão, mandei e, cara, tava indo embora assim, cara. Resolvi um problema gigantesco aqui, os caras vão me promover, né? Meu Deus. Do nada vem minha chefe. Bruno, o que você fez com a cara de bravo assim? Aí eu Nossa. resolvi o problema, tava felizão ainda, né? Resolvi o problema. Ela falou, então por que o diretor tá me ligando aqui, querendo saber o que aconteceu de errado? Aí eu falei, não sei, deu errado? Aí ela veio, sentou comigo no meu computador, muito paciente, falou, lê o seu e-mail. Aí eu comecei a ler o meu e-mail. Eu não consegui entender o que estava escrito lá. Nossa. Aí ela, Bruno, você revisou o seu e-mail? Aí eu, não revisei meu e-mail. Aí ela, cara, quando você faz uma conta, você não revisa ela? Aí eu reviso, procurando os erros, normalmente vai erro sinal e tal. Aí ela, então, português é a mesma coisa. Aí eu, e só ali, com 20 e tantos anos, já trabalhando, que eu me liguei que eu nunca relia os meus textos. Porque eu queria tanto acabar rápido, e eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum, que aquilo me dava tanto ranço, que eu, cara, terminei, pronto, mandei. Toma. Acabou, né? Já fiz. E eu não revisava. E volta e meia, o que acontecia? Voltava corrigido com um monte de erro, eu ficava mais bravo, porque eu estava errando o processo, né? E como é que a gente aplica essa técnica que eu acabei de explicar para vocês para o português? Por exemplo, uma palavra que eu escrevi errado era mexerica, né? É com CH ou com X? Com X. Pois é, eu escrevi com CH. Caramba. E aí, o que minha mãe fez? Cara, pega um caderno, você vai escrever 300 vezes mexerica com X. E aí tava o Bruninho lá escrevendo 300 vezes. Cara, chatão, pé da vida, emoções negativas. Quando eu vinha mexerica, eu queria rasgar a folha, assim. Eu até Nossa. lembrava, mas assim, difícil, sabe? Tadinha. É. Aí eu descobri um jeito muito mais legal de fazer, que demora muito menos e você lembra por muito mais tempo. Como? Cara, transforma a letra que tá errada num desenho. Então, na hora de fazer mexerica, eu escrevia M-E e eu desenhava uma mexerica e colocava um X em laranja, que é a cor da mexerica. Mas você colocava do lado? Não, Em cima? eu desenhava M, a mexerica, no lugar do X. Então, no lugar do X eu substituía por um objeto, no caso uma mexerica, colocava uma cor, que era o X em laranja, e escrevia mexerica. E aí, cara, você lembra do desenho. Nossa, é mesmo. E assim, você tem que Isso desde pensar, que você tem quando? que desenvolver a criatividade. Isso eu descobri, cara, faz 5 anos, sei lá. Ah, Sozinho, você fez isso sozinho. Estudando sobre neurociência, sobre memória e tal. E aí eu comecei a testar para as coisas que foram assim, meus desafios, como que eu faria. E aí eu olhei e eu comecei a me divertir. E aí de repente escrever ficou divertido. Nossa. Porque envolveu a criatividade, que é um negócio que é importante para mim, que tem a ver com o meu porquê. Você percebe? Então, quando você entende quais são os seus motivos, as coisas que te chamam a atenção, fica muito fácil você tentar colocar energia para ser um pouco mais criativo. E aí, ao invés de repetir mexerica 300 vezes, cara, você gasta ali meia hora fazendo um desenho super bonito de uma mexerica. Esse foi o meu exemplo. Você pode pensar o que você quiser das palavras que são difíceis para você. Faz sentido? Faz. Faz. Vocês vão conseguir colocar isso em prática amanhã ou hoje? Eu acho que assim eu vou. Assim eu consigo. Né? Eu posso tentar. Tentar. Acho que Quem tenta não consegue. Então eu vou. Então fala que você consegue. Então eu consigo. É isso aí. Então, a gente vai fazer até dar certo. Até dar certo. Vai dar certo. Vamos pra próxima pergunta? Vamos. Isso, É, me manda vai depois, voltar me manda depois. depois que eu quero Deu ver. certo. Não é Vou pra te mandar corrigir, porque não tem certo e errado, é criatividade, entendeu? Ah, mas é só do pra desenho, da palavra estimular errada, você. né? Exato. Exato. Tá. Vamos ver. É. Vamos pra próxima. Tem mais uma pergunta, não tem? Você? Eu tenho mais duas. Eu tenho mais uma, então é você. Mais uma? Eu É. O que os jovens podem fazer para melhorar a autoestima e confiança nos estudos? Bom, primeiro que melhorar a autoestima para os jovens é um desafio de todo jovem, não só nos estudos, né? E eu diria até que de todo mundo, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente acha que a gente é menos, que a gente é pior, né?
Hoje mais cedo eu tava contando pra vocês, né, a questão das lives, de repente uma live bomba e a outra não bomba e você começa a achar que você, né, é muito ruim e aí de repente você começa a descobrir que as pessoas que estão bombando fazem algumas coisas que talvez não estão dentro das regras, né, e aí você fala, nossa, por isso tem aqueles números grandes ali, né? E aí você se pergunta, será que eu quero fazer isso? Você fala, não, desse Não jeito vale eu a não quero. pena. Exato, né? Então assim, como é que a gente trabalha a autoestima? A primeira coisa é a gente começar a entender aonde que a gente está na matéria que a gente quer melhorar e tentar ser só um pouquinho melhor. Então, quando eu pego um aluno que está indo mal na escola, eu tirei 3 em matemática. Beleza. Aí eu pergunto, quanto você quer tirar? Aí a maioria, 10. Beleza, para estudar 10, você vai ter que estudar 10 horas por dia, você tá afim? Aí eles falam, não tô, não quero. Normal, cara. Você não quer, né? Tá, então quanto você quer tirar? Ah, não sei, mas eu preciso ir bem. Então vamos fazer o seguinte, qual que é a média? Aí, 5, 6. Vamos tentar tirar a média? Pode ser? Pode ser. A gente já não vai pro extremo, né? Sim. Aí a gente chega pro aluno e fala assim, cara, e se ao invés de tirar a média a gente tentasse tirar 5? Aí eles olham e falam, não, aí não... Não dá, né? Aí não dá, né? Você percebe que eu inverti a lógica? Não sou eu que tô falando que ele tem que ir bem, é ele que tá falando que tem que ir bem. Eu preciso que ele se convença. Eu não preciso convencer ele. E aí ele começa, beleza, não, 5 não dá, vai ter que ser 6, então vamos pro 6. Pô, tirou 6, conseguimos, o que a gente fez certo, o que a gente fez errado, o que a gente pode melhorar? Como que a gente faz pra sair do 6 pra ir pro 7? Não é pra ir pro 10. Nossa, vai indo aos poucos. É uma estadinha Aos de cada poucos. vez. E assim, normalmente é o seguinte, se o aluno tá tirando 3, você fala, cara, como é que sai do 3 pro 4? Vamos só pensar aqui. Ah, se eu fizesse mais 10 minutos disso, se eu fizesse... Cara, ia morrer? Não, não ia. E pra sair do 4 pro 5? Ah, eu tinha que fazer mais isso, mais aquilo. Quanto tempo mais você ia gastar? 1 hora. Dá pra gastar mais 1 hora? Dá. Beleza. Então faz isso essa semana. E eu não quero que ele saia do 3 pro 10 de 1 hora. Cara, essa semana pra próxima, coloque em prática isso que você falou que ia aumentar a sua nota em 2 pontos, que é quase dobrar a nota, né? Então já é bastante coisa. Voltou na semana seguinte. Conseguiu fazer? Consegui, não consegui, o que te impediu? A gente te ajuda a livrar desses problemas. Beleza. Vamos sair do 5 e ir pro 6 agora? Vamos sair do 6 e ir pro 7? Vamos sair do 7 e ir pro 8? Se isso for a sua vontade. Então é a partir disso, e quando você vai conquistando, é aí que você vai ganhando autoestima. E fizeram um estudo uma vez para tentar identificar, né, se as notas desenvolviam autoestima, ou se era até autoestima alta que dava boas notas. Sabe o que eles descobriram? O quê? Que as duas coisas acontecem. Nossa. Eu não sabia. Então, se você levantar sua autoestima, cara, às vezes porque você entrou num esporte e você está se sentindo bem com aquele esporte, que você está indo super bem ali, as suas notas melhoram. Se você... Ah, tem um caso maravilhoso. Atendi uma família, o menino queria ser cabeleireiro. Era o sonho dele ser cabeleireiro. A mãe dele falou, não vai, as notas estão horríveis, você não vai estudar, porque como é que você vai dar conta de estudar para ser cabeleireiro e aí suas notas vão ficar piores, né? Aí eu falei pra ela, vamos tentar, e era começo do ano, assim, vamos tentar esse semestre, deixa ele estudar o curso de cabeleireiro com a condição de as notas dele precisam estar acima da média. Senão, ele para, porque a obrigação principal dele é... E aí não é mais você bloqueando o menino e é mostrando pra ele que ele tem o poder de decisão sobre a vida dele, né? Então, se você sabe o que você tem que fazer pra conseguir o que você quer. Você tá afim de fazer mesmo? Ah, o menino fez o curso de cabeleireiro, nunca tirou notas tão boas, tava felizão. E aí, o que é autoestima? Cara, ele tava feliz com o que ele tava fazendo e ele tinha responsabilidade pra fazer aquilo lá. Então, como é que a gente desenvolve autoestima? Cara, sugiro você convidar um psicólogo para vir aqui falar, mas o jeito que eu encontrei é esse, de ajudar os alunos a irem conquistando pequenas coisas, passo a passo, às vezes nem sempre relacionados com a escola, mas que aumentam a autoestima e, consequentemente, aumentam as notas. Nossa, que incrível. Interessante. Aqui é um outro exemplo. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com alunos de baixa renda ali e que se sentiam deslocados da escola. E as notas dessas crianças e adolescentes aumentaram em 30% com os professores fazendo algumas perguntas para eles. E basicamente eram perguntas sobre o dia a dia. Se você pudesse convidar alguém para um jantar, quem seria? Né? Se você pudesse desenvolver uma habilidade de hoje para amanhã, qual seria? Foi simplesmente fazer essas crianças e adolescentes se sentirem pertencentes ao meio, porque eles se sentiam excluídos de algum jeito. Então, quando você faz perguntas que não estão relacionadas necessariamente ao estudo, mas que mostram que você se importa com o outro, aquilo aumenta a autoestima do outro.
Então, quando eu ensino isso para os pais, e para os professores, eles fazem isso com os alunos, você já aumentou a autoestima. Cara, você já ganhou. Seu filho já vai melhorar a nota. Nossa. Você percebe? Sim. Porque tá tudo... A gente separa o Tá mundo em tudo Caxias, ligado, exatas, né? humanas e bio, mas no final tá tudo Tá junto. tudo junto. É, É isso. Nossa, é tá verdade. tudo se liga, né? Sai pra sua? É a última. Educação de qualidade é dever de quem? Polêmica. Ixi, o que você vai Ele falar aí? pensando. Tava pensando num corte aqui. Ah. Tô brincando. Tô brincando não, tava pensando nisso, mas não vou fazer isso. Educação de qualidade é dever de todo mundo, né? Porque, bom, primeiro, a gente tem educação de qualidade na internet, de graça. A Khan Academy tá aí pra fazer isso pra vocês. Verdade. Sim, verdade. Isso é verdade. Né? Na sala de aula, inclusive. E aí, é dever do Khan, ou é dever do Instituto Natura, da Fundação Lehman, que patrocinaram a tradução da Khan Academy pro Brasil, fazer isso? De acordo com o Instituto Natura, com a Fundação Lehman, o contrato social deles é ser algo para a sociedade, então é dever deles. Mas precisava? Cara, não sei se precisava, mas eles fizeram. E tá aí. E a gente pode usar. E, cara, é bom. E assim como a Khan Academy, que é uma ferramenta que eu uso e gosto, tem diversas outras. Né? Tem canais no YouTube maravilhosos, com professores super criativos e didáticos. Né? Então, assim, poxa, né? Então, aí, isso quer dizer que é dever do aluno? Cara, não, também é dever do aluno. É dever da sociedade. É dever do professor? Lógico que é dever do professor. Sim. Cara, uma das coisas que mais me irrita é o professor que fica, não, mas o aluno é preguiçoso, não, esse aqui tem TDAH, e começa a colocar o problema nos alunos. Cara, os alunos têm problema sim, mas é o nosso papel de professor fazer com que eles aprendam. Não é passar o conteúdo. Bruno, é difícil. É difícil. Cara, você podia ter escolhido qualquer outra faculdade. Você escolheu essa. Então vai fazer. Engenharia é difícil, né? Ser dentista é difícil, ser biomédico é difícil. Tudo é difícil. É difícil, cara. Você precisa escolher o seu difícil. Você escolheu esse, cara. É difícil. Tamo junto. Mas você acha que na faculdade, quando eles estão se formando para ser professores, eles já sabem disso? Que vai chegar numa sala de aula vai ser totalmente diferente do que na faculdade? Porque a maioria eu acho que... Por isso que eles falam que é difícil. Será? Isso tem uma relação com a maturidade, né? Se você ainda não entendeu que a teoria e a prática são coisas completamente diferentes, mas a teoria é essencial para você ter uma boa prática, cara, você ainda não entendeu nada. É porque tem professores que É isso. só fica na teoria. Sim, E mas não- assim, aí você pergunta para esse professor, aonde que ele quer chegar? Qual que é o porquê dele? Ele tá ali só para pagar a conta? Ou ele quer realmente fazer um trabalho legal? Né? Porque se ele quer realmente fazer um trabalho legal, ele tá errando. Verdade. Mas se esse não é o porquê dele, cara, você vai brigar com o cara? Você fala, não, você não tinha que estar aqui? Cara, você não sabe a história do cara também. Verdade. Você entende? E aí, uma das coisas que eu faço muito com meus alunos é perguntar, cara, qual que é a história do professor? Mas não dizem assim, não... Você concorda que quando você tá no seu local de trabalho, você tem que deixar os seus problemas de casa em casa e trabalhar, dar o seu Nossa. melhor ali? Cara, eu discordo muito disso. Por quê? Sério? Por quê? Porque eu... Porque os nossos problemas não Ouço param de existir. isso. Primeiro, a gente sim precisa aprender a lidar com os problemas, não é pra gente chegar no trabalho e despejar ali na terapia, entendeu? Mas, assim como a história do meu aluno, que a mãe estava sofrendo de câncer e né, ele tinha um problema enorme que estava fora, mas que impacta a vida dele dentro da escola, no profissional é a mesma coisa. Cara, se meu filho estivesse doente, eu não ia estar aqui com vocês. Eu ia estar preocupado com ele lá. Eu até podia estar aqui dando uma entrevista pra vocês, mas Mas sua mente estaria... minha mente ia estar lá, entendeu? Entendeu? Então, assim, cara, eu posso te avisar isso para que você tenha empatia comigo. Isso é uma desculpa para eu fazer um mau trabalho? Não, não é. Mas é um pedido de ajuda para, olha, vamos fazer isso aqui juntos, de alguma maneira. Né? Seria E às vezes legal, pode né? ser, cara, não tô bem hoje. Seria legal um professor chegar, gente, não tô bem, vamos colaborar, todo mundo fazer, eu vou explicar. Pode ser, mas ser vulnerável é super difícil, né? Né? Porque quantas vezes você Tanto fala que que você não tá falou, é bem e difícil seus amigos você te falar zoam? seus Aí problemas. aí a maioria chegam lá, acha melhor gritar e todo mundo fica É que eu acho que quieto. não costuma ser certo quando você passa a descontar. Sim. É Apesar isso. de que é algo meio que... É ser humano também, né? Não tem que... É isso. Mas
Eu uma vez trabalhei com um grupo de dentistas. Eu desenvolvi um porta-brocas para dentistas. É um lugar onde o dentista guarda a broca dele enquanto ele faz Você o trabalho. desenvolveu? Sim, foi meu trabalho de graduação. Nossa. E, enfim, fiz várias coisas, como eu falei pra vocês, né? Caramba. Inclusive, nessa época, eu tava dando aula particular, eu tava trabalhando na Natura e tava desenvolvendo esse negócio em paralelo. Nossa. É. Da hora. Bastante coisa. Dormir é coisa pra depois. né? Eu fui Quem aprend- dorme, né? Eu fui aprender a dormir com a minha esposa só. Ah, sim. É sério, não, porque ela dormia muito e eu não dormia nada. assim. Nossa. Eu falava, não, depois que eu morrer eu vou dormir. Já. Nossa. Eu ouço Super isso errado, bastante. gente. Super errado. Assim. Gente. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre neurociência, descobri quanto o sono é importante para o processo de aprendizado, assim, mas assim, muito importante para o processo de aprendizado. E aí eu comecei a prestar atenção e a Larissa, minha esposa, sempre dormiu muito bem e eu comecei a aprender com ela como dormia Dormir bem, bem. entendeu? A me permitir dormir. Eu não me permitia dormir, esse era um problema. E aí eu comecei a me permitir dormir, porque, cara, se eu dormir mais, eu aprendo mais rápido. Sua mente tá descansada pra você aprender mais. É isso. Então eu tinha a ilusão da produtividade, de que, tipo, cara, tinha que ficar acordadão e fazer um monte de coisa. Não. Mas enfim, eu fiz o porta-brocas pra dentista. E, cara, comecei a trabalhar com um monte de dentista. Os dentistas, que plano de saúde tá acabando com a gente. Né? Aí, meus amigos engenheiros, não, porque esses robôs estão sendo um desafio, tá tirando um monte de emprego. Cara, toda hora vai ter uma tecnologia, uma inovação, alguma coisa que vai mexer com o mercado que você está trabalhando. Vai. Exato. Você pode ficar reclamando, você pode tentar resolver o problema. É muito mais fácil falar do que fazer. Fazer é difícil. Mas é isso. Cara, quais desafios você quer fazer? Qual que é o seu porquê? Aonde você quer chegar? Se tiver clareza disso, cara, você acorda motivado. Você entende? Eu podia trabalhar com engenheiro. Né? Talvez estivesse ganhando mais dinheiro que eu ganho hoje. Mas, cara, eu amo o que eu faço. Muito. Assim, às vezes amo mais do que deveria. Caramba. É verdade. E acho que isso me atrapalha, às vezes, em alguns momentos. Então, eu preciso separar, né? Como eu falei, eu não acho que a gente tem que separar, tipo, local de trabalho e, né, os seus problemas. Se você escolher o seu trabalho de acordo com aquilo que você acredita, os seus problemas vão junto com aquilo de algum jeito. E o nosso trabalho é todo dia, né, tentar ser um pouco melhor, se desenvolver como pessoa, para conseguir lidar com esses problemas do melhor jeito possível, para que isso não impacte a nossa vida, que envolve o trabalho. Faz sentido? Sim, É isso. entendi. Mas é isso, cara. Tipo, minhas coisas deram errado na minha vida. Adianta eu chegar e ficar reclamando do meu trabalho? Não. Você não tá fazendo o seu papel direito de lidar com os seus problemas. Não é levar pro trabalho, não. Entendi. Vamos pra próxima Respondi, pergunta. gente. Respondeu. Falei muito, né? Respondeu. Desculpa. Não, ficou bom. Ah, não. É que a gente Eu coloca uma confundi. pergunta em cima de uma outra, em cima de outra, aí vai indo, vai bolando. Bom, vamos pra próxima e última. Tá. Que eu acho que é bem boa. Ansiedade e estresse viraram pré-requisitos para ser um bom aluno? O que vocês acham? Vocês são estressados? Eu sou ansiosa. Eu sou um pouco. Muito ansiosa. Eu, às vezes, eu passo dos limites. Que minhas amigas falam, você tá bem? E por que a gente tá tão ansioso? Eu fico Porque- preocupada com o que vai acontecer. Eu fico pensando no futuro. E Penso por muito que você tá tão preocupado com o futuro? Porque eu tenho medo de dar errado. que eu quero que dê certo. O que é dar errado? Eu não gostar, talvez, da realidade que eu possa viver no futuro. Por isso que eu fico ansiosa. Aí eu tento... Que E eu qual quero que é o melhor- gostar da realidade. E qual que é o melhor caminho pra você fazer isso? Como assim? Fazer o quê? Pra você gostar da realidade que você tem no futuro? Vou dar um exemplo. A maioria dos jovens estão se preparando para o Enem. Uhum. Eles ficam ansiosos. O que vai cair na prova? Eu vi um aluno, por exemplo, que ele estudou, ele pesquisou o que caía na prova. Ele ficou estudando. Chegou lá, só caiu uma coisa. Tudo que ele pesquisou só caiu uma coisa. O resto ele não sabia de nada. E gerou ansiedade antes dele chegar ali. E ele ficou frustrado. Uhum. Aí ele se estressou. Tem um exercício que eu faço com os alunos, que é o seguinte, a gente chama de linha mestra. A gente pega uma folha de papel, a gente divide ela no meio, e de um lado a gente coloca quais são aquelas coisas que a gente não consegue controlar. Então, eu consigo controlar o que vai cair na prova? Não. Não. O que mais que eu não consigo controlar nesse processo? Falando do seu futuro, você consegue controlar o que vai acontecer no seu futuro? Não, porque eu nem sei o que vai acontecer lá na frente.
A gente tem A gente planeja uma coisa, mas pode acontecer outra. Tem um ditado que diz que quando o homem faz planos, Deus olha e ri. Sério? Eu nunca ouvi. Nunca viu? Eu já fiz, né? Pois é, sim. Né, Mike Tyson falava, né? Nenhum plano sobrevive ao primeiro soco. Nossa. Então, assim, é bom fazer planos? É super legal, ajuda a gente a saber se a gente é pra lá que a gente tem que ir ou não. Mas a gente ficar preso e restrito ao plano é que é o problema. Né? Se você acreditar que o plano vai acontecer exatamente como você planejou, é o segredo pra você ficar ansioso. E aí eu te pergunto, o que está no seu controle? Quando eu falo com os pais, eles, né, o que não está no seu controle? Cara, não está no controle se o seu filho vai gostar de matemática ou não. O que está no seu controle? Cara, você transformar atividades que envolvem matemática em algo lúdico, divertido e leve. Não está no seu controle se seu filho vai gostar de xadrez, por exemplo. O que está no seu controle? Você, sei lá, dar um quadro de xadrez na parede, chamar o seu filho para jogar xadrez todo dia, fazer aquilo ser divertido, não ganhar dele o tempo inteiro. Né? Então, assim, a gente precisa entender quais são as coisas que estão sob o nosso controle. Seu futuro não está sob o seu controle. O que vai cair na prova não está sob o seu controle. Se o professor vai estar de bom humor ou mau humor, não está sob o seu controle. Se o sistema de ensino está certo ou está errado, não está sob o seu controle. Então, assim, quando você começa a fazer as coisas ali que estão fora do seu controle, ela é enorme e eu diria que infinita. Verdade. Quando a gente faz a lista, e eu sugiro que vocês façam depois esse exercício, tá? Por mais que eu já estou dando a resposta para vocês, mas eu queria que vocês parassem e pensassem. Eu acho que esse exercício não é bom. Não. E esse exercício é bom não somente pra estudo, mas pra vida toda, né? Pra tudo. Verdade. Relacionado a tudo, até os problemas, assim. Aí a gente olha, eu faço isso comigo, tá? Então, assim, estou ensinando as ferramentas que eu uso. E aí a gente olha para a lista das coisas que não estão sob nosso controle. A gente vai fazer o que está sob nosso controle. O que está sob nosso controle? Estudar antes da prova. Ah, não, mas... Se eu não souber o que vai cair, o que então. adianta eu ficar estudando? Estudo que passou. É uma Você está estudando para você não está estudando para a prova. Quando o seu porquê está claro, você não está estudando para a prova, você está estudando para você. Porque aquilo é importante para você de algum jeito. Você percebe que tudo volta para o começo? Sim. Né? E por isso que eu começo a atividade fazendo isso com os meus alunos. Quando o seu porquê está claro, é para você, não é para a prova, cara. A prova é parte do caminho. Então, o que você está sob o seu controle? Cara, estudar todo dia. O Então, quê? um pouco de conhecimento de tudo. Todo dia eu vou estudar um pouquinho. Cara, todo dia eu vou olhar quais são as matérias que eu tive hoje. Já ouviu falar? A, B, C, D. O que eu aprendi em cada uma delas? Se você fizer isso todo dia, você quase não precisa estudar. Já ouviu falar do T? Ai. Que aqui você sabe tudo, um pouco de tudo e aqui, é assim, né? Já ouviu falar? Pode ser, foi o Assim. William que falou isso pra vocês? Acho que Foi? Não. Mas, na verdade, eu vi no Instagram dele isso. Eu acho que foi ele que Foi no falou, Instagram gente. Eu dele. lembro muito pouco. O T é a base do que você sabe, você precisa saber um pouco de tudo. E aqui é onde você se aprofunda, né? Que é o pauzinho assim, é onde você se aprofunda. Eu acredito nisso. Boa. É bom, né? Não sei. Ah, eu nunca acredito. testou, né? Cada um é. Eu quero saber um pouco de tudo. E eu acho interessante saber um pouco de tudo. Então porque- você precisa estudar um pouquinho todo dia. Sim. E aí, isso está sob seu controle. O que mais está sob seu controle? Antes da gente começar aqui, a gente fez um exercício. Sim. Sim. Vocês estavam nervosos, lembra? Estávamos. Que era o 478. Pra quem não conhece o 478, gente, A gente explica Ai. depois. pra quem não conhece o 478, é só ir no meu canal do YouTube e procurar um vídeo como ter mais paciência com o seu filho. Nossa. Eu explico Tá lá. escrito assim lá no YouTube? Ah, alguma coisa sobre paciência, gente. Tá? Depois eu posso passar o link pra vocês se Tá vocês bom. quiserem. Como ter e paciência, puderem como deixar. relaxar. E uma Exato. pergunta, antes E de... aí, Ah, o tá, 478, ele tá sob o seu... Você parar e respirar, tá sob o seu controle. Você percebe? Então, as coisas que estão sob o seu controle são as decisões que eu tomo e as ações que eu tomo comigo. Quando isso ficar claro pra você, toda vez que você se preocupar com o futuro, lembra disso. Faz um 478 e é isso. Eu vou agir agora. Cara, não sei o que vai cair, então eu vou estudar o que eu aprendi hoje. Entendi. Vamos pro quadro placa Eita. fala. Olha, meu Deus, eu tô Tá confundindo confundindo já. tudo. A placa fala. Já te explicaram Sim. um pouquinho, É, mas aqui tem alguns temas, alguns temas, e aí você vai ter que escolher apenas um deles, sobre o que você quer falar, abordar. Tentar na sorte, hein? E vai Você tentar não na vai- sorte? Você não vai escolher? Você só vai... Você pode escolher cada um de cada um. Acertei. Qual? Acertou?
Pressão escolar e saúde mental. Aproveitando esse tema, eu posso te perguntar uma coisa? Não. Tá bom. Lógico que pode. Ah, tá. Ela acreditou? É. Ah, gente, não sei, né? Vai saber. Você acha que... Porque o que eu gosto de conversar com as pessoas é porque cada uma delas vem com uma opinião diferente aqui. Cada uma tem uma opinião. É verdade. E eu gosto porque a gente entende a opinião de cada um. Não é que a gente, eu vou, nossa, cada convidado que vai na onda. Não, é que a gente entende a opinião de cada um e tem os lados certos, os lados, como é que se fala? O pós e o contra. Não, pós e contra não. Não, também não sei, Bia. Positivo e negativo. Exato. Tem o positivo e o negativo. E aí, eu vou perguntar pra você, o que você acha das provas escolares? Elas são boas? Porque tem muita gente que vem aqui falando que era boa, E tem muita gente falando que era não ruim. serve. Que não serve. E como você trabalha com um aluno, com uma rotina escolar não, rotina de estudo, você acha que a prova escolar é boa ou não é? Prova é horrível. É um dos piores jeitos de avaliar o conhecimento de uma criança ou de adolescente. Mas é o que a gente tem, senhoras e senhores. É isso. A gente não tem sistemas muito melhores que a gente consegue fazer isso em massa. Entende? Um professor, para ele conseguir avaliar direito um aluno, ele deveria ter um tempo para trocar ideia com o aluno, conhecer a pessoa individualmente. Não dá para fazer isso. É matematicamente impossível. Um professor tem, em média, 25 alunos por sala. Em média, significa que uns têm muito mais, né? E alguns têm muito menos, o que muda bastante a média. Mas, em média, um professor tem 5 salas. Ou seja, em média não é a melhor coisa para avaliar crianças, adolescentes ou qualquer coisa de educação. Mas, em média, um professor tem 125 alunos. Nossa. Cara, como é que você vai avaliar 125 alunos? Se você não fizer uma questão de múltipla escolha, sendo que muitas vezes o professor, para conseguir sustentar a sua casa, dá aula em 2, às vezes 3 escolas. Verdade. Cara, então a prova é horrível, mas é o que a gente tem. Então, o meu papel com crianças e adolescentes e com as suas famílias é ajudar eles a se apropriarem dentro do que é possível, dentro daquelas coisas que impactam o aprendizado deles, o que eles podem fazer com o sistema que a gente já vive. Porque se a gente for ficar reclamando do sistema, a gente vai virar reclamão. E assim, tem pessoas que estão tentando mudar o sistema, e assim, conheço algumas que estão fazendo trabalhos super legais. Esse não é o meu trabalho, entendeu? Então assim, acho que precisa. Não sou eu que vou fazer, porque foram as escolhas que eu fiz. Prova não é bom, mas é o que a gente tem. E o que eu faço é ajudar crianças, adolescentes e suas famílias a lidarem com isso. E a placa dele entra nesse assunto. Qual foi? Posso ver qual foi? Entra nesse assunto, né? Sobre pressão escolar e saúde mental. Pressão escolar e saúde mental. É a minha opinião sobre isso? Sim, com certeza. Eu estudei numa escola que era conhecida por ser extremamente exigente com seus alunos. Na época, eles colocavam um ranking de quem eram os melhores alunos da sala, e eu normalmente ficava da sala e do ano, né? E eu normalmente ficava entre os últimos. Acho que Eles mostravam, não? saía no meu boletim, saía tá. assim. Mas assim, você sabia que você era o 224, entendeu? Você sabia que tinham 230 pessoas, né, no seu ano e você era quase o último, né? Cara, assim, é uma pressão muito grande para algumas pessoas. Para mim, não fez diferença nenhuma. No meu caso, por quê? Porque eu me via como um aluno ruim. Eu estava em uma das melhores escolas do Brasil, mas eu me via como um aluno ruim. Então eu não ligava para isso. A minha irmã estudou na mesma escola que eu. Cara, ela tinha uma pira gigantesca de ir pra primeira sala, porque as salas eram divididas por nota, né? Ela tinha uma pira gigantesca para ir pra primeira sala. Para ela, aquilo foi muito difícil. E aí eu te pergunto, de onde vem a pressão escolar? Quem controla a pressão? Dos pais. Não. Da escola. Quando a gente está falando de pressão, normalmente a gente está medindo diferença de pressão. Então, o que a gente chama de pressão é quando a diferença de pressão está muito grande e aí estoura, né? Como eu falei mais cedo, pressão é força sobre área. Se a gente aumenta a área, ou seja, se aumenta o autoconhecimento do aluno, a capacidade dele de lidar com os problemas, cara, eu posso colocar mais força que ele aguenta mais.
Agora, se eu só coloco mais força sem trabalhar a parte emocional, sem ajudar ele a entender o porquê, sem ajudar ele a desenvolver ele, o seu projeto de vida, que hoje tem se falado muito, Verdade. aí fica muito difícil de eu aumentar a pressão, você entende? Então, assim, a pressão escolar, ela vem de tudo. Ela vem do ambiente que você tá, ela vem da sua família, ela vem de você mesmo. Eu tenho um aluno que a mãe e o pai, cara, são artistas. Real artistas, trabalham com arte, super de boa. E o moleque quer tirar, sei lá, quer passar no ITA, assim, quer tirar as melhores notas e acha aquilo importante. E os pais falam, cara, eu não sei de onde é que veio isso, eu nunca falei nada. E você conhece na família? De fato, eles nunca falaram nada. Aquilo vem de dentro dele, por algum motivo que a gente não sabe explicar ainda. E É não isso, tem- entendeu? A pressão é dele. E aí o que acontece? A família tá ali para o máximo que dá aliviar a própria pressão que ele se causa. E qual que é o jeito de fazer isso? Cara, terapia, autoconhecimento, né? Proporcionar experiências, né? Trazer ele para zonas de descompressão, onde ele coloca o pé no chão, de fato, para de pensar tanto. Né? Ajuda, Então, né? ajuda, né? Ah, entendi. Então, assim, a pressão escolar existe? Existe. Por que ela existe? Porque, assim, e aí tem um contexto histórico gigante. Mas as escolas começaram a perceber que o importante é aprovar no vestibular. Como se o vestibular fosse resolver a sua vida. Cara, o vestibular, como a gente falou mais cedo, é uma prova que não é o melhor jeito de avaliação para a gente definir as capacidades de alguém. Logo, a gente não está necessariamente filtrando as melhores pessoas para entrar na faculdade. E aí eu te pergunto, todo mundo tem que fazer faculdade? Não. Não. Não tem. Quer dizer que a faculdade é um problema? Não, também não. Né? As pessoas precisam querer fazer faculdade. Elas não têm que fazer faculdade porque alguém falou que tem que fazer. Outro dia eu vi um cara falando assim, em média, as pessoas que fazem faculdade ganham X% a mais. Mas sim, cara. E eu conheço um monte de dentista que tá quebrado, um monte de engenheiro que virou Uber, entendeu? Assim, nada contra o Uber, né? Assim, ser quebrado não é legal, mas assim, não é a faculdade que vai te trazer isso. A faculdade, como eu falei no começo, ela te traz experiências para você quebrar a sua bolha. Se você tiver uma boa faculdade, cara, a faculdade vai te provocar, você ser melhor, você fazer mais, mas isso depende do aluno. Então a pressão deveria ser tratada, né? A pressão deveria ser Na tratada saúde. pela gente mesmo. Sim, e procurar uma terapia mesmo, né? É isso. Né? Cara, Sim, terapia, você precisa ir atrás de fazer coisas que você gosta. Então, assim, por exemplo, quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu comecei a fazer yoga. E, cara, Ajudou. enfim, ajudou muito. Mas, na época, eu sofri um monte de preconceito. Porque, assim, eu era o único homem na sala. Né? Os meus amigos da escola me zoavam loucamente porque eu fazia yoga. Né? Era uma coisa que me ajudava. Se você deixar a opinião dos outros, né, fazer você tomar suas decisões, é aí que a pressão começa a aumentar aqui dentro. Porque você para de ser você. Mas também é muito difícil, principalmente para adolescente, a gente deixar de relevar a opinião dos outros, né? Sim. Ou não. Cara, porque faz parte da adolescência você romper um ciclo que é as pessoas mais importantes para você são seus pais, normalmente, e quando você está na adolescência é esse momento de questionar a sua família e achar o seu próprio grupo. Então, sim, você acaba levando em consideração muito a opinião dos outros. Né? Mas quando você tem um ambiente que te permite se expressar, e normalmente eu estou falando da família, que faz com que você pense, que você tome decisões e desenvolve sua autoestima, a opinião dos outros para de fazer tanto efeito, porque você está seguro das suas decisões. E já que a gente tá nesse assunto, vamos... Inclusive, obrigado, mãe. Né? Ela que me apoiava para ir pintar o cabelo de vermelho. Né? Que bom. Exato. E já que a gente tá nesse assunto, Bia, vamos fazer uma dinâmica com ele? Dinâmica? A da lousa. Já? Fiquei nervoso até. Seu! Mas já! Você tá viajando hoje? Não, é porque foi muito rápido. Foi rápido, né? Foi rápido. Passou rápido? Faz Passou 2 rápido. horas que a gente tá aqui. Não. Mas Vamos a gente bem, vai, então. vamos pra Dintana. A dinâmica da lousa. Ah, gente, tô triste, passou muito rápido. Pode ir. A dinâmica da lousa, ela é assim. Vamos dar uma lousa pra você, como Tá. se você estivesse Sim. no seu curso. Tá? E aí tem milhares de alunos É. e você tem que... Mas imagina que no seu curso tem, tipo assim, os jovens do mundo todo. Do mundo É, todo do mesmo. mundo todo. De todos Tá. os Da Ásia, países. da África, da China, enfim, todos. Do O mundo todo. É um planeta todo. É, o planeta. Todos jovens, de Sim. 14 a
20 anos? Todos os jovens 14 a 20 estudantes. anos, de adolescentes pra jovens adultos. E você precisa passar uma frase, uma mensagem pra eles. Uhum. Qual mensagem você escreveria nessa lousa para Exato. todos os jovens do planeta Terra? E vai estar traduzidos em inúmeros... Todo- Óbvio que é. vai estar traduzido, né? Pra eles entenderem. Eu preciso escrever, é isso? Sim. Exato. Mas, E aí você tem que escrever. gente, a minha letra é escrever. feia. Ele vai escrever. Vamos ver. Nosso assunto foi bem legal, né? Hoje. Foi muito divertido. Nossa, mas passou tão... Gente, eu não Passou vejo muito passando. rápido. Eu não vi Eu passando. também não vejo, só vai indo. E eu nem percebo também. Gente, eu não vi. É porque o assunto é legal. A gente Nossa, fica ele já sabia o que interessado. ele ia escrever. Será? Já foi indo. Também Terminou? ele é super Tá aqui. inteligente, Bia. Tá aqui. Pode mostrar? Pode. Mostra pro pessoal de casa. Eu acredito em você. Ó. Ah, gente, que fofo. Ouviu, né? Eles. E é de verdade, acreditam em gente. você. Eu acredito em você. Exato. Eu acredito em você. E também tem que se auto-acreditar também. Sim, É isso. com certeza. E aí, você gostou de participar? Adorei, do gente. nosso Obrigado, podcast? gente. Ficou alguma dúvida? Não. Não. Tiramos Não? todas. Ah, é? Então pronto. Todas que Então a nem gente preciso queria. voltar, então. Não, tem que voltar Precisa, sim. Volta. Não, até lá, até você voltar, vai vir dúvidas na minha mente, com certeza. E você Tá já bom. participou de um podcast com duas jovens do ensino médio? Nunca participei de... Qual foi a experiência? Ah, muito legal. Parece uma aula que eu dou, né? Parece, bem É porque tranquilo, geralmente né? você Ele é o- o convidado ele é- fala mais, né? Quando um Ele é especialista. nosso professor aqui na mesa. É, a gente fica perguntando. É. Sim. Na verdade, nas minhas aulas eu falo menos, né? Eu faço mais perguntas, os alunos falam mais. Né? Ah, então você teve uma experiência diferente. É um pouco É. diferente Bom. nesse sentido. É bom. Mas você gostou? Gostei. Descobrir foi novos ótimo. A gente também gostou bastante de ter você A gente aqui, também né, gostou. Bia? Primeiramente gostaria. Primeiramente não, né? Gostaria de agradecer por você ter Você, vindo sim. novamente. Gostaria de agradecer você. Tá aqui. Gostaria de assistiu. que assistiu até até aqui. aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like. E também gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que ajudaram, contribuíram, tanto como a John Martins, a Azul Metals e a Toda Bela Chique. Sim, e se você é um estudante ou um professor da área da educação e quiser participar, vai lá no nosso Instagram que vai estar aqui embaixo. Tem um link, é só você clicar no link, né, Bia? Isso aí, E Rafa. se cadastrar, que você já vai estar concorrendo a participar do nosso podcast. Exato, e foi isso. Tchau! Tchau, Pessoal! pessoal!